Ethan Ward tinha tudo: riqueza, estatuto, um casamento de sonho prestes a selar o seu destino. Mas quando pisou o alcatrão da pista de aviação privada e o seu olhar se cruzou com o da mulher em uniforme de piloto, o seu mundo inteiro desfez-se num instante. Porque ao lado dela estava um menino de 5 anos com cabelo dourado e olhos que espelhavam os seus. Uma criança cuja existência ele nunca soubera. Naquele único momento, 6 anos de segredos enterrados, promessas quebradas e amor não dito regressaram com a força de um maremoto. O que se seguiu destruiria a sua vida cuidadosamente construída, exporia os seus mais profundos arrependimentos e forçá-lo-ia a escolher entre o império que edificara e a família que abandonara. Se estás a ver isto, subscreve e diz-me: alguma vez tiveste de escolher entre a vida que pensavas querer e o amor de que nunca deixaste de precisar? Porque esta história está prestes a provar que alguns erros nos perseguem até termos a coragem de os enfrentar. O sol matinal lançava longas fitas douradas sobre a superfície do lago Mirren. Ethan Ward estava no terraço de pedra da propriedade da sua família, a observar a luz a dançar na água. Devia sentir-se feliz. Hoje era o dia do seu casamento. Em vez disso, sentia-se vazio. Atrás dele, a mansão fervilhava de atividade. Floristas carregavam enormes arranjos de rosas brancas e peônias pelos corredores. A organizadora do casamento ditava ordens para o seu auricular. Os funcionários do catering corriam de um lado para o outro com os braços carregados de cristal e prata. Tudo parecia perfeito. Tudo estava perfeito. Então por que aquele aperto no peito? Ethan tirou o telemóvel do bolso e percorreu a agenda que o seu assistente lhe enviara. Cerimônia às 2, recepção às 4. Depois, o voo da lua de mel às 7, direto para as Bahamas. 2 semanas no paraíso com a sua nova esposa. A sua nova esposa, Clara Hayes. Bonita, elegante, com ligações às famílias certas. O pai ficara radiante quando Ethan a pedira em casamento. É exatamente o que o nome Ward precisa, dissera o pai, dando-lhe uma palmada no ombro. Estabilidade, classe, um partido adequado. Ethan meteu o telemóvel de volta no bolso. Estás aqui. Ele virou-se e viu o pai a atravessar o terraço. Gerald Ward tinha 63 anos, cabelo prateado e uma postura imponente. Usava um fato feito à medida que provavelmente custara mais do que a maioria dos carros. A sua expressão era de puro negócio, mesmo no dia do casamento do filho. O fotógrafo quer-te lá dentro em 10 minutos, disse Gerald, e precisas de rever o teu discurso mais uma vez. Marquei algumas secções que precisam de ser melhoradas. É o meu discurso de casamento, pai. Acho que consigo tratar disso. A mandíbula de Gerald cerrou-se. Isto não é só sobre ti, Ethan. Este casamento representa a família Ward. Tudo o que disseres, tudo o que fizeres hoje, será escrutinado. Não podemos cometer erros. Ethan desviou o olhar, de volta para o lago. Um pequeno veleiro flutuava, a sua vela branca cheia de vento. Ele imaginou como seria estar naquele barco agora, simplesmente a afastar-se de tudo. Estás a ouvir-me? Sim, pai, estou a ouvir. Gerald aproximou-se baixando a voz. Sei que estás nervoso. É natural, mas este é o passo certo para ti. A Clara vem de boa família. Ela compreende o nosso mundo. Será um trunfo para tudo o que construímos. Um trunfo. Era a palavra que o pai sempre usava. As pessoas não eram parceiros ou companheiros. Eram trunfos, investimentos, vantagens estratégicas. Já entro? Disse Ethan baixinho. O pai estudou-o por um longo momento, depois acenou com a cabeça. Não demores muito. Temos um horário. Depois de Gerald sair, Ethan permaneceu no terraço. Pensou no último ano com a Clara. Os jantares elegantes, as galas de beneficência, as páginas da sociedade a imprimir as suas fotografias com legendas como casal de sucesso e união perfeita. Clara era bonita e inteligente. Sabia como lidar com as pessoas. Nunca dizia a coisa errada. Mas ela amava-o. Ele amava-a. Pedira-a em casamento porque fazia sentido. Porque o pai aprovava. Porque aos 32 anos era a altura de assentar e começar a construir a próxima geração dos Ward. Foi o que ele dissera a si mesmo. No fundo, porém, sabia a verdade. Pedira-a em casamento porque estava cansado de estar sozinho. Cansado do vazio que o seguia por toda a parte, por mais bem-sucedido que se tornasse, ou por mais dinheiro que ganhasse. O telemóvel vibrou. Uma mensagem da Clara.
As flores estão incríveis. Mal posso esperar para te ver no altar. Beijinhos. Ele enviou uma resposta rápida. Até já. As palavras soavam mecânicas, programadas, como tudo o resto na sua vida. Lá dentro, a mansão era um caos. Ethan moveu-se pelas divisões, desviando-se dos funcionários e acenando a familiares distantes que tinham vindo para a ocasião. O seu primo mais novo agarrou-lhe o braço. Grande dia, meu. Estás pronto para isto? Tão pronto quanto alguma vez estarei. A Clara é um bom partido, és um sortudo. Sim, disse Ethan, sortudo. Dirigiu-se para o seu escritório no andar de cima e fechou a porta. A sala estava silenciosa, forrada com livros e prêmios dos seus anos a construir a sua empresa de tecnologia. Começara do nada e construíra algo real, algo que importava. Pelo menos, era o que as pessoas lhe diziam. Sentou-se à secretária e abriu o discurso de casamento no portátil. O pai marcara-o com comentários a vermelho nas margens. Demasiado informal. Mencionar o legado Ward aqui. Esta piada não tem graça. Ethan apagou todos os comentários e fechou o portátil. O assistente bateu à porta. Sr. Ward, desculpe interromper, mas preciso de confirmar os detalhes do voo para esta noite. Entra, Marcus. Marcus entrou com o tablet na mão. Era eficiente e organizado, sempre 2 passos à frente. O jato está abastecido e pronto. Acabei de receber confirmação da tripulação. O seu piloto vai encontrá-lo no hangar às 6h30 para a inspeção pré-voo. Depois, partem às 7 em ponto. Perfeito. Obrigado. Marcus percorreu as suas notas. Ah, e o nome do piloto é Capitã Ava Daniels. Ela é muito conceituada. Voou comercialmente para a Delta durante 5 anos antes de passar para a aviação privada. Está em boas mãos. Os dedos de Ethan congelaram na borda da sua secretária. O que é que disseste? Capitã Ava Daniels. Ela será... Ava? O nome saiu pouco mais que um sussurro. Marcus levantou os olhos do tablet, preocupado. Algum problema? O coração de Ethan martelava-lhe no peito. A boca secou-lhe. Não, nada. Eu só... pensei que conhecia esse nome. Quer que peça outro piloto? Posso ligar para a empresa. Não. A palavra saiu demasiado depressa. Não, está bem. Está tudo bem. Marcus pareceu incerto, mas acenou com a cabeça. Ok. Bem, se precisar de mais alguma coisa, diga-me. Depois de Marcus sair, Ethan ficou paralisado na cadeira. Ava Daniels. Não ouvia aquele nome há 6 anos. 6 anos desde que abandonara a única mulher que alguma vez amara verdadeiramente. 6 anos desde que cometera o maior erro da sua vida. Não podia ser a mesma Ava. Podia, mas quantas Ava Daniels poderiam existir a pilotar jatos privados? A sua mente recuou no tempo. Ele e Ava conheceram-se no seu primeiro ano após a faculdade. Ela trabalhava em 2 empregos para pagar a escola de aviação, servindo mesas num restaurante onde ele ia com alguns parceiros de negócios. Ela derramou água no seu colo por acidente e, em vez de ficar zangado, ele riu. Conversaram durante 1 hora depois do turno dela. Ele levou-a ao carro. Pediu o número dela. Fora mágico. Durante 2 anos foram inseparáveis. Ela era tudo o que o seu mundo não era. Cálida, genuína, com os pés na terra. Não se importava com o dinheiro dele ou com o seu apelido. Ela importava-se com ele, com o verdadeiro ele, por baixo de toda a pressão e expectativas. Mas depois o pai descobriu. Gerald ficara furioso. Ela não é uma de nós, Ethan. Ela não compreende o nosso mundo. Esta é uma distração que não te podes dar ao luxo de ter. Ethan lutara de volta no início, mas a pressão aumentou. Negócios importantes estavam em jogo. As obrigações familiares acumulavam-se. E a Ava começara a afastar-se. Ela vira os sinais antes dele. A última discussão deles fora brutal. Ele acusara-a de não compreender o que ele estava a enfrentar. Ela acusara-o de se importar mais com a aprovação do pai do que com o futuro deles. Ambos disseram coisas que não podiam retirar. Ele partiu. Disse a si mesmo que era o melhor. Convenceu-se de que o amor não era suficiente para superar as diferenças entre os seus mundos, mas nunca a esquecera. E agora, ela era a sua piloto. Ethan levantou-se e andou de um lado para o outro no quarto. As suas mãos tremiam. Isto não podia estar a acontecer. Não hoje. Não no dia do seu casamento. Tirou o telemóvel e digitou o nome dela na barra de pesquisa. Apareceu um perfil do LinkedIn.
Piloto comercial, 29 anos, baseada em Charlotte, Carolina do Norte. Não havia fotografia, mas a localização correspondia. Ava sempre falara em mudar-se para Charlotte para estar perto de um dos principais centros aeroportuários. O seu peito apertou. Outra batida na porta. Ethan, a voz de Clara, brilhante e alegre. Posso entrar? Sei que não é suposto nos vermos, mas estou demasiado entusiasmada para esperar. Ele fechou rapidamente o telemóvel. Sim, entra. Clara entrou no quarto, envolta num robe de seda branco, com o cabelo loiro já penteado em ondas perfeitas. Parecia radiante. Só queria dar-te isto antes da cerimônia. Ela entregou-lhe uma pequena caixa embrulhada. Lá dentro estava um relógio de platina com as suas iniciais gravadas no verso. É lindo, disse ele, porque era. Queria que tivesses algo para te lembrares de hoje, disse ela, beijando-lhe a bochecha. Este é o começo de tudo, Ethan. O nosso futuro inteiro começa agora. Ele olhou para ela. Realmente olhou para ela. Ela estava a sorrir, mas os seus olhos estavam distantes, calculistas. Ela olhou para ele da mesma forma que alguém olharia para um prêmio que tivesse ganho. Clara, disse ele lentamente, estás feliz? Que tipo de pergunta é essa? Claro que estou feliz. É o dia do nosso casamento. Não, quero dizer, estás realmente feliz? Comigo, conosco. O sorriso dela vacilou por um segundo. De onde vem isto? Só quero ter a certeza de que estamos a fazer isto pelas razões certas. As razões certas? Ela riu, mas parecia forçado. Ethan, somos perfeitos um para o outro. Toda a gente diz isso. O teu pai, os meus pais, todos os nossos amigos. Fazemos sentido. Mas amas-me? A pergunta pairou no ar entre eles. A expressão de Clara mudou, tornando-se cautelosa. Claro que sim. Por que perguntarias isso? Porque nunca o disseste sem eu o dizer primeiro, pensou ele. Porque quando estamos juntos, sinto-me mais sozinho do que quando estou sozinho. Não importa, disse ele. Apenas nervos pré-casamento. Ela relaxou, o sorriso a regressar. Isso é completamente normal. Mas acredita em mim, assim que dissermos os nossos votos, tudo se sentirá bem, vais ver. Depois de ela sair, Ethan sentou-se na borda da sua secretária e pôs a cabeça nas mãos. O que estava ele a fazer? O sol da tarde ardia quando Ethan e Clara chegaram à pista de aviação privada. O fotógrafo insistira em tirar algumas fotografias com o jato como pano de fundo. Algo sobre imagens de estilo de vida luxuoso para o álbum de casamento. Ethan saiu do carro. O seu fato de casamento já o fazia suar. O jato reluzia no asfalto, o seu exterior branco imaculado sob a luz do sol. Uma escada móvel levava à porta aberta da cabine. O seu coração martelava. Isto vai ser uma ótima fotografia, disse Clara, a ajustar o vestido. Consegues imaginar? Nós com o jato atrás de nós? Muito a James Bond. O fotógrafo montou o seu equipamento dando instruções. Ok, quero vocês os dois juntos, a olharem um para o outro como se estivessem apaixonados. Transmitam bem a emoção. Ethan mal o ouviu, porque naquele momento, uma figura apareceu na porta do jato. Uma mulher com um uniforme de piloto impecável, a sua pele morena a brilhar na luz da tarde. O cabelo estava puxado para trás num coque arrumado. Movia-se com uma confiança serena enquanto descia as escadas, os seus movimentos precisos e profissionais. Ava. O tempo pareceu abrandar. O ar prendeu-se-lhe na garganta. Ela parecia a mesma. Não, parecia melhor, mais segura de si, mais completa. Os seus olhos encontraram-se. Por uma fração de segundo, a sua máscara profissional cedeu. Ele viu a surpresa passar-lhe pelo rosto, seguida por algo mais, algo complicado. Depois, a máscara estava de volta. Boa tarde, disse ela, com a voz firme. Capitã Ava Daniels. Serei eu a pilotá-los para Nassau esta noite. Estou aqui para a inspeção pré-voo e para rever quaisquer pedidos especiais que possam ter. Clara adiantou-se, estendendo a mão. Que maravilhoso! Uma piloto mulher. Isso é tão inspirador. Ava apertou a mão dela com uma expressão neutra. Obrigada, senhora. Ethan não conseguia mover-se, não conseguia falar. 6 anos. E ali estava ela, a 10 metros dele. A boca dele abriu-se, mas nenhuma palavra saiu. Ethan! Clara olhou para ele confusa. Estás bem? Antes que ele pudesse responder, outro som quebrou o seu atordoamento. Uma voz de criança.
aguda e alegre e cheia de energia. Mãe, mãe, é este o avião grande? Um menino desceu as escadas aos saltos, movendo-se rapidamente nas suas pernas pequenas. Usava calças de ganga e um pequeno casaco de aviador. O cabelo era louro acastanhado, a captar a luz como mel. Ava virou-se rapidamente. Liam, eu disse-te para esperares lá dentro. Mas eu queria ver. O menino chegou ao fundo das escadas e olhou à volta com os olhos arregalados. Depois, o seu olhar pousou em Ethan. A criança inclinou a cabeça a estudá-lo, e o mundo inteiro de Ethan saiu do eixo. O menino tinha os seus olhos, exatamente o mesmo tom de verde avelã que Ethan via todas as manhãs no espelho. A mesma forma como se enrugavam nos cantos, o mesmo nariz, o mesmo queixo. Era como olhar para uma fotografia de si próprio de 30 anos antes. Mãe, disse o menino apontando para Ethan, ele parece-se comigo. O copo de champanhe que Ethan segurava escorregou-lhe dos dedos. Caiu no asfalto e partiu-se, o líquido dourado espalhando-se pelo pavimento quente. Clara deu um grito de surpresa. Ethan! Mas Ethan não conseguia olhar para ela. Não conseguia olhar para mais nada senão para o menino e para a mulher que estava ao lado dele. A mandíbula de Ava estava cerrada. Ela colocou uma mão protetora no ombro do filho. Liam, disse ela suavemente, volta lá para dentro com o capitão Ruiz. Já lá vou. Mas agora, meu amor, por favor. O menino olhou entre a mãe e Ethan mais uma vez. Depois subiu as escadas apressadamente. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Clara olhou de Ethan para Ava e de volta. Vocês, os dois, conhecem-se. A garganta de Ethan estava seca. As suas mãos tremiam. Nós conhecemos-nos há anos, disse Ava calmamente. Brevemente. O Sr. Ward provavelmente não se lembra. Era uma mentira gentil destinada a protegê-lo. Mas Clara não era estúpida. É o seu filho? Perguntou ela a Ava, a voz afinando. Sim, senhora. Quantos anos tem? 5. A conta estava ali, a pairar no ar entre eles. Os olhos de Clara arregalaram-se. Ela virou-se para Ethan. Estás pálido. Senta-te. Parece que vais desmaiar. Estou bem. Não estás bem, estás a tremer. O fotógrafo pigarreou. Devemos, remarcar esta sessão? Sim, disse Ava rapidamente. Peço desculpa pela interrupção. Vou completar a inspeção e ter tudo pronto para o vosso voo esta noite. Com licença. Ela virou-se e caminhou de volta para o jato, a coluna reta, os passos medidos. Ethan quis chamá-la, quis correr atrás dela, quis exigir respostas, mas não conseguia mover-se. Clara agarrou-lhe o braço. Ethan, fala comigo. O que acabou de acontecer? Preciso de 1 minuto. Isso não é uma resposta. Eu disse que preciso de 1 minuto. A sua voz saiu mais dura do que pretendia. Clara estremeceu. À volta deles, o fotógrafo e os seus assistentes mostraram-se subitamente muito interessados no seu equipamento. Ethan afastou-se de Clara e caminhou em direção ao hangar, as pernas vacilantes. Ouviu-a chamá-lo, mas continuou a mover-se. Dentro do hangar estava mais fresco, mais escuro. Ele encostou-se à parede e tentou respirar. 5 anos. O menino tinha 5 anos. O que significava que ele fez a conta novamente na sua cabeça, embora já soubesse a resposta. Ava deve ter engravidado pouco antes de terminarem. Talvez até durante a última semana juntos, quando estavam a tentar tão desesperadamente salvar o que estava a desmoronar-se. E ela nunca lhe contara. Ela criara aquela criança sozinha. O filho dele, o seu filho, durante 5 anos. Passos ecoaram no hangar. Ele levantou os olhos e viu Ava parada na porta, contra a luz pela luz do sol da tarde. Não posso fazer isto agora, disse ela baixinho. Tenho um trabalho a completar. Ele é meu? A pergunta saiu crua, desesperada. A compostura de Ava cedeu por um momento. Ele viu a dor passar-lhe pelo rosto, dor antiga, dor profunda. Não, sussurrou ela. Preciso de saber. Perdeste o direito de saber quando partiste. As palavras atingiram-no como um golpe físico. Ava, por favor. Capitã Daniels, corrigiu ela, a voz endurecendo. Sou a Capitã Daniels, e o senhor é um cliente. É só isso que isto é. Sabes que não é verdade. Tem de ser verdade. Ela endireitou os ombros. Tenho uma inspeção pré-voo a completar. O vosso voo parte às 7.
Sugiro que passe o tempo restante com a sua noiva. Ela virou-se para sair. Espera. A sua voz falhou-lhe. Por favor, só me diz. Ele é meu? Ava parou. Por um longo momento, ela não se moveu. Depois, sem se virar, falou. Partiste-me o coração uma vez, Ethan Ward. Não vou deixar que partas o dele. Então ela desapareceu, os seus passos desvanecendo-se na distância. Ethan deslizou pela parede até se sentar no chão de cimento. Pôs a cabeça nas mãos. O que tinha ele feito? A cerimônia de casamento deveria começar às 2h. Às 1h45, a capela estava cheia. 300 convidados sentavam-se nos bancos, abanando-se com os programas e sussurrando pelas mãos. Ethan estava numa sala lateral, a ajustar a gravata pela 10ª vez. As suas mãos ainda não tinham parado de tremer. O seu padrinho James observava-o com preocupação. Ei, meu, estás bem? Estiveste estranho o dia todo. Estou bem. Não pareces bem. Pareces ter visto um fantasma. Quase isso, pensou Ethan. O pai apareceu na porta. É a hora. Toda a gente está à espera. Preciso de mais um minuto. Já tiveste o dia todo. A voz de Gerald era firme. A procissão de entrada está a começar. Põe-te em posição. James apertou o ombro de Ethan. Vamos lá. Depois de esta parte acabar, é só celebração. Ethan deixou-se guiar para fora da sala e pelo corredor em direção à nave principal. Através das portas, ele podia ouvir o quarteto de cordas a tocar, o som de 300 pessoas a levantar-se em uníssono. Ele tomou a sua posição no altar. A música mudou. A marcha nupcial começou. Clara apareceu no fim do corredor, de braço dado com o pai. Parecia algo saído de uma revista. O seu vestido era perfeito, a maquilhagem impecável, o sorriso radiante. Mas tudo o que Ethan conseguia ver era um menino com os seus olhos parado ao fundo da escada do jato. Clara aproximou-se. Passo a passo, o colarinho de Ethan parecia demasiado apertado. A sala parecia demasiado quente. Ela chegou ao altar. O pai levantou-lhe o véu e beijou-lhe a bochecha. Depois colocou a mão dela na de Ethan. A palma dela estava fria e seca. Não havia calos, nenhuma calidez. Apenas pele suave e anéis de diamantes. Ele pensou nas mãos de Ava, na forma como se sentiam nas suas. Fortes e suaves ao mesmo tempo. O celebrante começou a falar. Ethan ouviu as palavras de muito longe, como se estivesse debaixo de água. Caros amigos e familiares, estamos aqui reunidos hoje. Os seus olhos percorreram a multidão, todas aquelas pessoas, todas aquelas expectativas. O pai sentava-se na primeira fila, com uma expressão orgulhosa e satisfeita. O casamento é um laço sagrado. Ethan pensou no rosto de Liam, o reconhecimento nos olhos da criança. Se alguém aqui tiver um impedimento para que estes dois não se casem, ele pensou em Ava, a criar um filho sozinha, a trabalhar em 2 empregos, tal como fizera quando se conheceram, a lutar por tudo, enquanto ele construía o seu império com base nas expectativas do pai. Então, que fale agora ou cale-se para sempre. Silêncio. O celebrante sorriu. Muito bem. Ethan Alexander Ward, aceita esta mulher como sua legítima esposa, para a ter e aguardar de hoje em diante, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que a morte vos separe. As palavras pairaram no ar. Ethan abriu a boca. Nada saiu. O sorriso de Clara vacilou. Ethan, ele tentou novamente. A sua garganta parecia estar a apertar. Ethan, o celebrante sugeriu gentilmente. Aceita esta mulher. Não consigo. As palavras saíram pouco mais que um sussurro. Os olhos de Clara arregalaram-se. O quê? Não consigo fazer isto. Ethan, a voz do pai aguda com aviso. Mas Ethan já estava a recuar, a libertar a sua mão da de Clara. Lamento, disse ele, a sua voz ficando mais forte. Lamento muito, mas não consigo fazer isto. Um burburinho de espanto percorreu a multidão. O rosto de Clara ficou branco, depois vermelho. Estás a falar a sério agora? Lamento. Tu lamentas? A sua voz subiu. Estamos no altar, Ethan. Toda a gente que conhecemos está a ver. Eu sei e lamento, mas não me posso casar contigo. Por quê? Por causa daquela mulher, daquela piloto. A capela irrompeu em murmúrios. O pai dele levantou-se, o rosto carregado de fúria. Ethan, volta já para aqui, agora mesmo. Mas Ethan já se estava a mexer. Caminhou pelo corredor central, os seus passos ecoando no súbito caos. As pessoas estavam de pé,
a gritar perguntas. Os flashes disparavam sem parar, convidados a sacar dos telemóveis para filmar o desastre. A voz da Clara seguiu-o. Não te atrevas a ir-te embora. Mas ele já tinha atravessado as portas para o átrio, para a luz brilhante da tarde. Atrás dele, a capela mergulhou no caos. Ele conseguia ouvir o pai a gritar, a Clara a soluçar, os convidados a falar todos ao mesmo tempo. Ele continuou a andar. O carro estava estacionado no parque. Entrou, ligou o motor e afastou-se da igreja. Afastou-se do casamento, afastou-se de tudo o que se esperava dele. Não fazia ideia para onde ia. Apenas sabia que não podia seguir em frente com aquilo. Não com o rosto daquele menino gravado na sua memória. Não com as palavras da Ava a ecoar na sua mente. Quebraste-me o coração uma vez. Não te vou deixar partir o dele. Ele cometera um erro tremendo há 6 anos. Não ia cometer outro hoje. Ethan conduziu durante 1 hora sem destino em mente. Acabou num pequeno parque nos arredores da cidade, longe da propriedade e do caos do casamento que deixara para trás. Estacionou e sentou-se em silêncio, a olhar para o vazio. O telemóvel vibrava constantemente. Mensagem após mensagem, chamada após chamada. Ignorou-as todas. Finalmente virou o telemóvel para baixo e fechou os olhos. O que é que ele acabara de fazer? Fugira do próprio casamento, em frente a 300 pessoas. Humilhou a Clara, envergonhou o pai e criou um escândalo que o seguiria por anos. E não se arrependia. Essa era a parte mais estranha. Sentia-se péssimo por ter magoado a Clara. Sentia-se mal com o escândalo público. Mas ter fugido daquele altar, isso pareceu-lhe a primeira coisa honesta que fazia em anos. O telemóvel vibrou novamente. Desta vez, ele olhou para ele. 47 chamadas perdidas. 63 mensagens de texto. A maioria era do pai, algumas do James. Várias de números que não reconhecia. Provavelmente repórteres que de alguma forma tinham obtido a sua informação. Uma era da Clara. Espero que ela tenha valido a pena. A culpa apertou-lhe o estômago. O sol estava a pôr-se quando ele finalmente voltou para casa. Não para a propriedade, para a sua residência privada do outro lado da cidade. Um lugar moderno com vista para o lago, onde passava a maior parte do seu tempo. A casa estava escura e silenciosa quando chegou. Não acendeu nenhuma luz. Apenas caminhou pelos quartos na escuridão que se adensava, tirou o casaco e a gravata e serviu-se de uma bebida. Acabou no seu escritório. A única divisão que sentia ser verdadeiramente sua. Janelas de alto a baixo davam para a água. A sua secretária tinha pilhas de papéis, 2 monitores, algumas fotos emolduradas. Uma foto chamou-lhe a atenção. Pegou nela devagar. Era de há 7 anos, antes que tudo ruísse. Ele e a Ava estavam numa praia a algures, a rir de algo fora da câmara. Os braços dela estavam à volta da cintura dele. O queixo dele repousava na cabeça dela. Pareciam incrivelmente felizes. Pareciam apaixonados. Ele lembrou-se do momento em que a foto foi tirada. Tinham ido até a costa para o fim de semana. Ideia dela. Ela queria ver o oceano. Ficaram numa pensão barata e comeram pataniscas de bacalhau e rissóis de uma barraquinha na beira-mar. Tinha sido perfeito. Poderia fazer isto para sempre, dissera ela naquela noite, deitada nos braços dele. Só tu e eu. Então vamos fazê-lo, ele respondeu. Para sempre parece-me bem, mas o para sempre durou menos de 1 ano depois disso. Ele pousou a foto e abriu o computador portátil. Os dedos moveram-se automaticamente, digitando o nome dela na barra de pesquisa. Ava Daniels. Piloto comercial. Charlotte, Carolina do Norte. Encontrou mais informações desta vez. Um breve perfil no site da empresa de fretamento aéreo. A capitã Daniels traz 5 anos de experiência na aviação comercial e está certificada para pilotar vários tipos de aeronaves. Mantém um registro de segurança impecável e recebe consistentemente excelentes avaliações dos clientes. Profissional, realizada, bem-sucedida. Tudo o que ele sabia que ela se tornaria. Mas nada sobre um filho. Nada pessoal de todo. Pesquisou mais. Encontrou algumas fotos em fóruns de aviação e grupos de pilotos. Ava fardada, a receber algum tipo de prêmio de segurança. Ava ao lado de um avião a jato, a sorrir para uma foto de empresa. Numa fotografia, parcialmente cortada, ele podia ver uma pequena mão a segurar a dela. Liam, o filho dele.
Aquelas palavras soavam estranhas na sua mente. Ele tinha um filho, um menino de 5 anos que gostava de aviões e tinha os olhos dele. O telemóvel tocou. O pai dele, pela 20ª vez. Desta vez, Ethan atendeu. Onde é que raio estás? A voz do Gerald era gélida. Em casa. Tens noção do que fizeste? O embaraço? O estrago? Sei. Então volta para aqui. Agora. Podemos resolver isto. O pai da Clara está disposto a... Não. Silêncio. O que disseste? Disse que não, pai. Não vou resolver isto. Acabou. Acabou? Fizeste um compromisso. Deste a tua palavra. Não podes simplesmente... Já o fiz. A voz do Ethan estava calma. Mais calma do que se sentia. Fui-me embora. Acabou. Por causa daquela mulher, da piloto, o pai cuspiu a palavra como uma maldição. Eu sabia que reconhecia aquele nome. É ela, não é? A rapariga de antes. Aquela que te disse que não era de todo adequada para ti. O aperto do Ethan no telemóvel intensificou-se. Não fales dela assim. Falo dela como quiser. Ela estragou tudo antes. E aparentemente está a estragar tudo agora. Quanto é que ela quer? Desculpa? Dinheiro. É disso que se trata, não é? Ela aparece com um miúdo e de repente começas a ter dúvidas. É óbvio, ela quer dinheiro. Isso não é. Quanto, Ethan? Passo-lhe um cheque agora mesmo para ela desaparecer. A raiva acendeu-se no peito do Ethan. Não é disso que se trata. E já não mandas na minha vida. Eu sou teu pai. E sou um homem feito que acabou de fazer a sua própria escolha. A voz do Ethan era de aço. Estou farto de te deixar controlar tudo. Estou farto de fingir que sou feliz numa vida que não me serve. Acabou. Se fizeres isto, haverá consequências. Então lidarei com elas. Desligou antes que o pai pudesse responder. As mãos dele tremiam novamente, mas desta vez era adrenalina, alívio, talvez até algo parecido com liberdade. Olhou novamente para a foto dele e da Ava. Depois abriu uma nova janela de pesquisa e digitou voos para Charlotte, NC. O avião aterrou em Charlotte logo depois das 8 da manhã. Ethan reservara o primeiro voo disponível. Não dormira nada e estava a funcionar à base de café e determinação. Não tinha plano, sem ideia do que diria quando a visse. Apenas sabia que tinha de tentar. Alugou um carro e conduziu até ao endereço que encontrara para a empresa de fretamento onde a Ava trabalhava. Era um aeródromo mais pequeno nos arredores da cidade, longe do principal centro comercial. O edifício era simples, uma estrutura de um só piso com grandes janelas e alguns aviões visíveis na pista atrás dele. Estacionou e sentou-se por um momento a reunir a sua coragem. Através da janela, ele podia ver pessoas a mexer-se lá dentro. Pilotos fardados, pessoal administrativo, uma área de café no canto. Então ele viu-a. A Ava estava perto de uma secretária, a falar com um homem mais velho, fardado de piloto. Ela estava a rir de algo que ele disse, o rosto todo iluminado. Parecia relaxada, feliz, linda. O peito doeu-lhe. Como se sentisse a sua presença, ela olhou para a janela. Os olhos deles encontraram-se através do vidro. O sorriso dela desvaneceu-se. Ela disse algo ao homem com quem estava a falar. Depois saiu do edifício na direção dele. A sua expressão era cuidadosamente neutra. "O que é que estás a fazer aqui?" perguntou ela quando chegou ao carro dele. Ele saiu, subitamente consciente de quão mal devia estar. Ainda usava as calças de fato do casamento, embora tivesse mudado para uma camisa simples. Não se tinha barbeado. Provavelmente tinha olheiras. "Precisava de te ver." "Por quê?" "Precisamos de falar." "Não, não precisamos." A voz dela era firme, mas não zangada, apenas cansada. "Devias ir para casa, Ethan." "Não consigo. Não enquanto não falarmos sobre..." Ele olhou para o edifício, consciente de que as pessoas podiam estar a observar. "Sobre ontem. Não há nada para falar. Há tudo para falar." Ele baixou a voz. "Ava, por favor, dá-me só 5 minutos." Ela estudou-o por um longo momento. Ele podia ver o conflito nos olhos dela. Finalmente suspirou. "Tenho um voo ao meio-dia. Posso falar depois disso, mas não aqui." "Está bem. Onde?" "Há uma casa de pasto chamada Maggie's na Estrada Nacional 7. Encontro-te lá a 1. Não era muito, mas já era alguma coisa." "Obrigado." Ela assentiu uma vez. Depois virou-se e voltou para dentro, sem mais uma palavra. Ethan passou as 4 horas seguintes num estranho limbo. Fez o check-in num hotel.
Tomou duche. Vestiu as roupas suplentes que atirara para uma mala antes de partir. Tentou tomar o pequeno almoço, mas não conseguiu comer mais do que uma torrada. Finalmente, às 12h30, conduziu até a casa de pasto. A Maggie's era exatamente o tipo de lugar que a Ava adoraria. Gasto, mas limpo, com bancos estofados a vinil vermelho e um balcão comprido. O cheiro a café e a bacon enchia o ar. Uma empregada de mesa com cabelos grisalhos e olhos bondosos cumprimentou-o quando ele entrou. "É só para um, meu caro. Vou encontrar-me com alguém. Sente-se onde quiser." Ele escolheu um banco no canto de trás e pediu um café que não bebeu. Os minutos arrastavam-se. Então, à 1h15, a porta abriu-se e a Ava entrou. Ela tinha trocado o uniforme por umas calças de ganga e uma camisola azul simples. O cabelo estava solto, caindo em caracóis suaves à volta dos ombros. Parecia mais jovem assim, mais parecida com a rapariga que ele conhecera. Ela deslizou para o banco em frente a ele, com a expressão reservada. "Estás horrível", disse ela. "Não dormi. Cancelaste o casamento?" "Fugi durante a cerimônia." Os olhos dela arregalaram-se ligeiramente. "Ethan, eu sei, foi um desastre, mas não podia seguir em frente com aquilo." Ele inclinou-se para a frente. "Não depois de te ver, não depois de o ver." A empregada apareceu. "O que posso trazer-lhe, querida?" "Só café, por favor", disse Ava. Depois de a empregada se afastar, o silêncio estendeu-se entre eles. Ethan quebrou o primeiro. "Ele é meu?" Ava olhou para as mãos. "Sim." A palavra simples atingiu-o como um comboio de mercadorias. Confirmação, verdade, realidade. Ele tinha um filho. "Quando é que descobriste?" A sua voz saiu rouca. "Cerca de 3 semanas depois de teres ido embora." Ela ainda não olhava para ele. "Fiz um teste porque me estava a sentir mal. Quando vi o resultado, simplesmente olhei para ele durante 1 hora. Não conseguia acreditar que era real. Por que é que não me contaste?" Agora ela olhou para cima e havia aço nos olhos dela. "Porque deixaste muito claro que já não me querias na tua vida. O teu pai tinha deixado claro que eu não era boa o suficiente para o teu mundo. O que é que eu devia ter feito? Ligar-te e prender-te com um bebê que não pediste? Eu teria querido saber. Será que sim?" Ela recostou-se. "Sê honesto, Ethan. Há 6 anos, se eu te tivesse ligado e dito que estava grávida, o que terias feito?" Ele abriu a boca para responder, depois parou. O que teria ele feito? Ele tinha 26 anos, a afogar-se na pressão do pai, a tentar provar-se no seu negócio, convencido de que a sua relação com a Ava era uma distração que não podia ter. "Não sei", admitiu ele, baixinho. "Exatamente." A voz dela suavizou-se. "Não queria que me ressentisses, nem que o ressentisses a ele. Eu queria que o meu bebê fosse querido, Ethan. Amado, não uma obrigação." A empregada trouxe o café da Ava. Ambos esperaram até que ela saísse. "Então tu simplesmente o criaste sozinha?" perguntou Ethan. "Sim. Terminei a escola de aviação enquanto estava grávida. Tirei as minhas certificações. Comecei a voar em rotas regionais quando o Liam tinha 6 meses. Ela envolveu as mãos à volta da chávena de café. "Não foi fácil, mas conseguimos." "E a tua família ajudou?" "A minha mãe faleceu quando eu estava na faculdade. O meu pai, ele não ficou feliz por eu ser mãe solteira. Já não falamos muito." A culpa abateu-se sobre Ethan como uma onda. Enquanto ele construía a sua empresa e vivia na sua mansão, ela lutava sozinha, a criar o filho dele sem apoio. "Lamento imenso", sussurrou ele. "Por quê?" "Por ter ido embora. Por não ter estado lá. Por tudo." Ava ficou em silêncio por um momento. "Estive zangada durante muito tempo. Muito zangada. Mas a raiva não muda nada. E eu tinha o Liam para pensar. Ser amarga não o ia ajudar." "És incrível. Sabes disso?" Ela deu-lhe um pequeno sorriso triste. "Sou apenas a mãe dele. É o que as mães fazem. Fala-me dele." A voz dele falhou um pouco. "Por favor, quero saber tudo." Ava estudou-o, como se estivesse a tentar decidir se confiava nele. Finalmente, tirou o telemóvel e deslizou pelas fotos. "Este é ele no primeiro dia do jardim de infância." Ela virou o ecrã para ele. Liam estava numa varanda da frente, com uma mochila quase tão grande quanto ele. Faltavam-lhe 2 dentes da frente no sorriso. O coração do Ethan apertou-se. "E esta é do aniversário dele no mês passado. Ele queria um bolo de avião." A foto seguinte mostrava o Liam coberto de cobertura azul, a rir histericamente.
Ele é obcecado por voar, disse Ava, a voz dela aquecendo. Quer ser piloto como eu. Consegue nomear todos os tipos de aeronaves que vê. Deixa os professores loucos com perguntas sobre aerodinâmica. Miúdo esperto. Muito inteligente e bondoso. Ele partilha tudo com os amigos. Preocupa-se com as pessoas que são postas de lado. Ela olhou para Ethan. Ele pergunta pelo pai às vezes. Eu sempre lhe disse que o pai vivia longe e tinha um trabalho importante para fazer. O que é que lhe disseste especificamente sobre mim? Nada. Ele não sabe o teu nome. Não sabe nada sobre ti, exceto que existes algures. Ethan absorveu isto. O que planeavas dizer-lhe? Eventualmente, quero dizer. A verdade. A voz dela era firme. Quando ele fosse velho o suficiente para entender, eu ia contar-lhe a história toda, sobre como nos conhecemos, como nos amávamos, mas não conseguimos que desse certo. Eu nunca quis que ele pensasse que não era querido ou que o pai era uma má pessoa. Tu não és uma má pessoa, Ethan. Tu apenas fizeste escolhas. Eu fiz as escolhas erradas. Talvez, mas eu também fiz escolhas. Escolhi não te contactar. Escolhi fazer isto sozinha. Ambos fizemos o que pensávamos ser o melhor na altura. Ela estava a ser tão gentil, tão compreensiva. Isso fê-lo sentir-se ainda pior. Posso conhecê-lo? A pergunta saiu desesperada. A sério, quero dizer. Posso passar tempo com ele? Ava ficou em silêncio por um longo tempo. Ela olhou pela janela para o parque de estacionamento, a pensar. Não sei se é uma boa ideia, disse ela finalmente. Por quê? Porque ele tem 5 anos, Ethan. É uma criança pequena. Ele não entende situações adultas complicadas. Se entrares na vida dele agora, não podes simplesmente ir-te embora quando as coisas ficarem difíceis. Não podes decidir daqui a 6 meses que isto é demais e desaparecer. Ele ficaria arrasado. Eu não farei isso. Como é que eu sei isso? Tu foste-te embora de mim uma vez. Fugiste do teu casamento ontem. Como é que eu sei que não vais fugir dele? As palavras picaram porque eram justas. Não posso prometer que serei perfeito, disse ele devagar. Não posso prometer que não cometerei erros, mas posso prometer que não irei embora, não dele, nunca. Tu dizes isso agora. Falo a sério. A voz dele era feroz. Ava, passei 6 anos a arrepender-me de te ter deixado. Construí uma vida inteira que parecia bem-sucedida por fora, mas por dentro estava infeliz. Quase casei com alguém que não amava, porque tinha demasiado medo de enfrentar os meus erros. Ontem, quando vi aquele menino, quando vi o nosso filho, algo despertou em mim. Algo que eu tinha enterrado durante anos. As lágrimas surgiram nos olhos da Ava, mas ela piscou-as de volta. Eu quero ser o pai dele, continuou Ethan. Quero conhecê-lo. Quero que ele me conheça. Sei que não tenho o direito de pedir isso. Sei que não o mereço. Mas estou a pedir na mesma, por favor. Ava limpou os olhos rapidamente. Isto não é só sobre o que tu queres, ou o que eu quero. É sobre o que é melhor para o Liam. Concordo, completamente. E preciso de pensar nisso. Realmente pensar nisso. Falar com ele, prepará-lo, descobrir como fazer isto de uma forma que não o magoe. Claro, leva o tempo que precisares. Ela assentiu devagar. Tenho mais 3 voos esta semana. Depois disso, tenho uns dias de folga. Se ainda estiveres aqui, talvez possas vir cá à casa. Conhecê-lo devidamente. Ver como ele reage. A esperança floresceu no peito do Ethan. Estarei aqui. Não vou a lado nenhum. Está bem. Ela terminou o café e levantou-se. Preciso de voltar. Tenho papelada para tratar antes do meu próximo voo. Ethan também se levantou. Obrigado por falares comigo, por sequer considerares isto. Ela olhou para ele por um longo momento. Algo passou entre eles. Não exatamente perdão, mas talvez o início dele. Não me faças arrepender disto, disse ela baixinho. Depois saiu da casa de pasto, deixando-o sozinho no banco. Mas pela primeira vez em 6 anos, Ethan sentiu algo como esperança. 3 dias depois, Ethan estava parado em frente a um pequeno prédio de apartamentos na zona leste de Charlotte. Passara as últimas 72 horas num quarto de hotel, a verificar o telemóvel constantemente. Mal comia. Ava enviara-lhe uma mensagem naquela manhã. Se levas isto a sério, aparece amanhã às 10. O Liam estará em casa da escola. Podemos falar. Eram 9h55 agora. Ele trouxera um pequeno presente. Um kit de avião em miniatura que encontrara numa loja de modelismo. A mulher no balcão assegurara-lhe que era adequado à idade, e não muito complicado. Ele esperava que estivesse tudo bem,
Esperava que o Liam gostasse, esperava não estragar isto completamente. Exatamente às 10, ele bateu a porta com o número 3B. Passos. O som de uma corrente a ser desengatada. A porta abriu-se e lá estava a Ava. Ela usava calças de ganga e uma t-shirt velha da escola de aviação. O cabelo estava apanhado num rabo de cavalo. Parecia nervosa. "Olá", disse ela. "Olá. Entra." O apartamento era pequeno, mas acolhedor. Pôsteres de aviões cobriam as paredes. Brinquedos estavam espalhados pelo chão da sala. Bonecos de ação, livros, blocos de construção. Uma pequena cozinha abria-se à direita. Tudo estava limpo, mas com aspecto de vivido. Parecia um lar. "O Liam está no quarto dele", disse Ava. "Disse-lhe que alguém vinha visitá-lo. Ele está entusiasmado. Adora conhecer pessoas novas. Não lhe disseste quem eu sou?" "Ainda não. Queria ver como isto corre primeiro." Ela olhou para o saco de presente nas mãos dele. "O que é isso?" "Apenas uma pequena coisa, está bem?" "Deixa-me ver." Ele mostrou-lhe o kit de avião em miniatura. A expressão dela suavizou-se. "Ele vai adorar", disse ela. "Isso é muito atencioso." Não tinha a certeza do que trazer. "Na verdade, não sei do que os miúdos de 5 anos gostam. Vais aprender." Ela respirou fundo. "Está bem, vou chamá-lo." Ela caminhou por um pequeno corredor e bateu à porta. "Liam, o nosso visitante está aqui. Vem dar um olá." Um momento depois, a porta abriu-se de repente e o Liam saiu a correr. Ele travou de repente quando viu o Ethan, com os olhos arregalados. "És o homem do avião", disse ele. A garganta do Ethan apertou-se. "Sim, sou. Pareces-te comigo?" "Suponho que sim." Liam inclinou a cabeça a estudá-lo com intensa curiosidade. "Tu também és piloto?" "Não, não sou. A tua mãe é muito melhor nisso do que eu." "A mamã é a melhor piloto do mundo inteiro", declarou o Liam. Depois reparou no saco do presente. "O que é isso?" "Apenas algo que pensei que talvez gostasses." Ethan estendeu-o. Liam olhou para a mãe à procura de permissão. Ava assentiu. O menino pegou no saco e tirou o kit de modelismo. O rosto dele iluminou-se por completo. "Um P-51 Mustang. Mamã, olha, é um P-51. Estou a ver, meu amor. Podemos construí-lo? Podemos construí-lo agora mesmo?" Ava sorriu. "Por que não perguntas ao nosso convidado? É o presente dele." Liam virou aqueles olhos castanho esverdeados, os olhos do Ethan para ele. "Vais ajudar-me a construí-lo, por favor?" A voz do Ethan saiu rouca. "Adoraria." Durante a hora seguinte, sentaram-se juntos no chão da sala, rodeados por pequenas peças de plástico e folhas de instruções. Liam tagarelava constantemente, a explicar factos sobre aviões da Segunda Guerra Mundial que eram impressionantes para uma criança do jardim de infância. Ethan ouvia, o coração a inchar com cada palavra. Java observava do sofá, ocasionalmente ajudando quando o Liam se frustrava com uma peça complicada, mas na maioria das vezes ela apenas observava, com a expressão indecifrável. "Está", disse o Liam finalmente, encaixando a última peça. "Conseguimos." O avião tinha um aspecto bastante bom, considerando que o tinham construído juntos. Algumas peças estavam ligeiramente tortas, mas o Liam não parecia importar-se. "É perfeito", disse o menino. "Vou pô-lo na minha prateleira especial." Ele correu para o quarto com o avião seguro cuidadosamente nas mãos. Ethan e Ava estavam sozinhos. "Ele é incrível", disse Ethan baixinho. "Sim, ele é. Obrigado por me deixares vir." Ava ficou em silêncio por um momento. "Ele gosta de ti. É óbvio. Eu também gosto dele. E isto vai ser complicado, Ethan. Tu sabes, não sabes? Assim que lhe contarmos quem tu és, tudo muda." "Eu sei. Ele vai querer ver-te o tempo todo. Vai fazer perguntas. Vai ter expectativas. Eu compreendo. E tu vives noutro distrito. Tens um negócio para gerir, uma vida para a qual voltar." Ethan abanou a cabeça. "Posso trabalhar de qualquer lado. Tenho pensado nisso. Podia mudar-me para cá, encontrar um sítio aqui perto, estar disponível sempre que ele precisar de mim." Os olhos de Ava arregalaram-se. "Mudavas-te para cá? Assim, de repente?" "Ele é meu filho, Ava. Já perdi 5 anos. Não quero perder mais nenhum." Liam voltou a correr para a sala, interrompendo-os. "Posso mostrar-lhe os meus outros aviões, por favor?" Ava sorriu. "Vá em frente." Liam agarrou a mão de Ethan, dedinhos a envolver os maiores dele, e puxou-o para o seu quarto. O quarto era exatamente o que Ethan esperaria. Aviões por todo o lado.
modelos pendurados no teto, pôsteres de jatos e helicópteros nas paredes, uma estante cheia de livros infantis sobre aviação. Esta é a minha coleção, disse Liam orgulhosamente, apontando para uma prateleira que exibia vários aviões de brinquedo. Tenho 23 aviões. Este é o meu favorito. Ele pegou num pequeno avião de brincar. A mamã deu-mo quando fiz 4 anos. Ela disse que é do mesmo tipo que ela pilota às vezes. Isso é mesmo Fish. Tu gostas de aviões? Estou a começar a gostar, disse Ethan honestamente. Liam olhou para ele com aqueles olhos sinceros. Voltas cá outra vez? Ethan olhou para a Ava que estava na soleira da porta. Ela fez um pequeno aceno. Sim, amiguinho, eu volto, se quiseres. Eu quero. Podemos construir mais aviões juntos. Eu gostava. Mais tarde, depois de Liam lhe ter mostrado cada avião da sua coleção e contado umas 100 curiosidades sobre aviação, Ava acompanhou Ethan à porta. Correu bem, disse ela. Ele é incrível, Ava. A sério, fizeste um trabalho espantoso com ele. Nós safamo-nos bem. Ela fez uma pausa. Ouve, preciso de pensar na melhor altura para lhe contar a verdade. Tem de ser feito com cuidado. O que tu achares melhor. Eu confio em ti. Volta no sábado, à mesma hora. Podemos passar o dia juntos, nós os 3. Deixa-o habituar-se à tua presença. Eu estarei aqui. Enquanto caminhava para o carro, Ethan sentiu-se mais leve do que há anos. O telemóvel vibrou. Mais uma mensagem zangada do pai, provavelmente. Ou talvez do advogado sobre a confusão com a Clara. Nem se deu ao trabalho de ver. Nada disso importava naquele momento. Tudo o que importava era o menino com os seus olhos e a mulher que o amara o suficiente para fazer o que ele não conseguira, ficar. A manhã de sábado chegou envolta no sol de outono. Ethan acordou cedo no seu quarto de hotel, demasiado nervoso para dormir para além das 6. Tomou banho, trocou de roupa 3 vezes e chegou ao apartamento da Ava às 9h45, 15 minutos antes. Sentou-se no carro, à espera. O telemóvel vibrou com outra mensagem da sua assistente. O mundo dos negócios queria respostas. O pai queria uma reunião. O advogado da Clara queria discutir o noivado rompido. Ethan silenciou o telemóvel e guardou-o no porta-luvas. Exatamente às 10, bateu a porta da Ava. Liam atendeu a saltitar de excitação. Tu voltaste. Eu disse que voltava. Vamos ao jardim. E a mamã disse que podemos ir comer gelados depois. A Ava apareceu atrás dele, vestindo um casaco leve. Alguém está excitado desde que acordou, disse ela, mas o seu sorriso era acolhedor. Prontos para ir? O jardim ficava a apenas 2 quarteirões. Caminharam juntos, Liam entre os dois, segurando as mãos de ambos. A cada poucos passos, balançava-se para a frente, fazendo com que o levantassem do chão. A sua gargalhada soava límpida e alegre. Ethan encontrou o olhar de Ava por cima da cabeça de Liam. Ela observava-o com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Não zangada, não cautelosa. Algo mais suave. O jardim estava cheio de famílias de fim de semana. Crianças corriam pelo recreio, enquanto os pais observavam dos bancos. O cheiro a grelhados vinha da área de piquenique. Posso ir aos baloiços? Perguntou Liam. Vai em frente, meu amor, disse Ava. Fica onde te consigamos ver. Liam saiu a correr, as suas perninhas a trabalhar com força. Ava e Ethan sentaram-se num banco ali perto o suficiente para observar, mas longe o suficiente para conversar em particular. Ele tem falado de ti a semana toda, disse Ava. Contou a toda a gente na escola sobre o senhor simpático que parece comigo e gosta de aviões. O que lhe contaste sobre hoje? Que iríamos passar tempo juntos, para nos conhecermos. Ela apertou o casaco. Acho que quero contar-lhe em breve, que tu és o pai dele. O coração de Ethan deu um salto. Tens a certeza? Não, mas não acho que haja um momento perfeito para algo assim. Ela observou Liam a balançar as pernas no baloiço, a ir cada vez mais alto. Ele é inteligente. Já está a fazer perguntas. Por que é que tu tens os olhos dele? Por que é que continuas a visitar? Acho que ele está a começar a perceber por si próprio. Como achas que ele vai reagir? Não sei, ele tem querido um pai há algum tempo, mas querer um em teoria é diferente de ter um a aparecer de repente. Ela olhou para Ethan. Ele pode ficar entusiasmado, ou pode ficar assustado, ou zangado. As crianças sentem as coisas de forma mais intensa do que nós. O que quer que ele sinta, eu estarei aqui para isso. É com isso que conto.
Sentaram-se em silêncio confortável por algum tempo a observar Liam brincar. Ele fizera amizade com outro miúdo nos equipamentos do parque. Estavam a competir para ver quem atravessava mais depressa. Terminei tudo com a Clara oficialmente, disse Ethan. O advogado dela enviou os papéis. Assinei tudo. Ela ficou com o anel, os presentes, tudo. Não me interessa. Como é que ela está? Zangada, magoada, ela tem todo o direito de estar. Ava anuiu. E o teu pai? Não me fala. Diz que destruiu o nome da família. A voz de Ethan era monótona. Ameaçou cortar-me do negócio. Eu disse-lhe para fazer o que achasse melhor. Ethan, falo a sério. Já não me importo. Passei a minha vida inteira a tentar obter a aprovação dele. E fui miserável. Chega. O que vais fazer? Tenho pensado nisso. Ele virou-se para ela. Tenho dinheiro suficiente poupado para viver confortavelmente durante muito tempo. E tenho falado com algumas pessoas sobre começar algo novo. Algo mais pequeno. Algo com que realmente me importo. Tipo o quê? Programas de educação tecnológica. Ajudar miúdos de zonas com menos recursos a aprender programação e engenharia. A minha empresa tem sucesso, mas não é a minha paixão. Construía porque era o que o meu pai esperava, mas talvez seja a hora de construir algo que me importe. Ava estudou-o com aqueles olhos escuros e perspicazes. Tu mudaste. Estou a tentar. Não, falo a sério. O Ethan que eu conhecia há 6 anos nunca teria virado as costas à aprovação do pai, ou ao negócio da família. O Ethan de há 6 anos era um cobarde. A voz dele era suave, mas firme. Deixou a melhor coisa da sua vida escapar, porque estava demasiado assustado para lutar por ela. Nós os dois deixamos escapar, disse Ava. Não foste só tu. Tu tentaste. Pediste-me para escolher. Eu não escolhi, porque não estavas pronto. Talvez nenhum de nós estivesse. Liam veio a correr ofegante e sorridente. Viste-me. Atravessei tudo sem cair. Eu vi, disse Ethan. Isso foi impressionante. Estou com fome. Podemos comer lanche? Ava tirou um pequeno saco de bolachas e um sumo da mochila. Liam agarrou-os e correu de volta para o seu novo amigo. Ele nunca para quieto, disse ela afetuosamente. Juro que aquele miúdo tem mais energia que 10 adultos juntos. De onde é que ele atira? Definitivamente não de mim. Estou exausta às 8 da noite, todas as noites. Observaram Liam partilhar as suas bolachas com o outro miúdo, ambos a tagarelar. És uma boa mãe, disse Ethan. Faço o meu melhor. É visível. Ele é bondoso, feliz, confiante. Isso não acontece por acaso. É por tua causa. Os olhos de Ava ficaram marejados. Obrigada. Isso significa muito. Uma nova voz interrompeu-os. Ava, és tu? Ambos se viraram. Um homem de meia idade aproximou-se com uma mulher ao lado. Ethan reconheceu-o de imediato. O capitão Ruiz, o copiloto do aeródromo. Ruiz! Ava levantou-se e abraçou-o. O que fazes por aqui? O mesmo que tu. Dia de família no jardim. Ele gesticulou para a mulher ao lado. Esta é a minha esposa, Carmen. Prazer em conhecê-la, disse Ava. Os olhos de Ruiz desviaram-se para Ethan, o reconhecimento a surgir. E tu és o milionário daquele voo fretado. Aquele que... Ele interrompeu-se olhando para a esposa. Fez um escândalo no próprio casamento? Ethan completou. Sim, sou eu. Um silêncio constrangedor pairou. Carmen deu uma cotovelada no marido. Não sejas rude. Não estou a ser rude. Estou apenas surpreendido por vê-lo aqui. Com a Ava. Ruiz olhou entre eles, claramente a juntar as peças. Liam veio a correr de novo. Mamã, posso ir ao escorrega? Claro, meu amor. Mas Liam tinha notado as pessoas novas. Ele olhou para Ruiz com reconhecimento instantâneo. Capitão Ruiz, olá. Olá, amiguinho. Como está o meu futuro piloto favorito? Bem, este é o meu novo amigo. Liam apontou para Ethan. Ele ajudou-me a construir um modelo de avião. As sobrancelhas de Ruiz arquearam-se. Ele olhou para Liam, depois para Ethan, depois de volta para Liam. A semelhança era impossível de ignorar. Ah, disse Ruiz lentamente. Percebo. Carmen deu-lhe outra cotovelada, mais forte desta vez. Deveríamos deixar-vos desfrutar do vosso dia, disse ela rapidamente. Foi um prazer conhecer-vos a todos. Depois de eles partirem, Ava suspirou. Isso vai estar a correr o aeródromo todo até segunda-feira. Isso incomoda-te? As pessoas têm falado desde aquele primeiro voo. A fofoca espalha-se rápido na aviação. Toda a gente conhece toda a gente. Ela encolheu os ombros.
Não me importo muito com o que eles pensam, mas importo-me com como isso pode afetar o meu trabalho. Alguém disse algo oficial? A senhora Lane, ela é a diretora da base, chamou-me de lado na semana passada. Perguntou se estava tudo bem. Eu disse-lhe que a minha vida pessoal era pessoal. Ela recuou, mas percebi que estava preocupada com a imagem da empresa. Se alguém te der problemas, eu vou. Tu vais o quê? A voz de Ava era suave, mas firme. Aparecer e resolver tudo? Ethan, agradeço a intenção, mas tenho gerido as coisas sozinha há muito tempo. Consigo cuidar de mim. Eu sei que consegues. Eu só quero ajudar. Então ajuda estando aqui para o Liam, é isso que importa. Liam voltou novamente, desta vez coberto de lascas de madeira do recreio. Como é que já ficaste tão sujo? Perguntou Ava, tirando as lascas do cabelo dele. Estava a escavar à procura de tesouros com Marcos. Encontramos 3 pinhas e uma pedra fiche. Parece uma boa caça ao tesouro. Podemos ir comer gelado agora? Por favor? Ava olhou para o relógio. Suponho que já está perto da hora do almoço. Caminharam até uma pequena gelataria a 2 quarteirões de distância. Liam pediu chocolate com um granulado colorido. Ava pediu baunilha. Ethan pediu sabor a café, que ele nem queria, mas pediu na mesma, demasiado nervoso para pensar em comida. Sentaram-se numa pequena mesa lá fora. Liam estava mais interessado no seu gelado do que na conversa, o que deu tempo a Ava e Ethan para falarem calmamente. Tenho visto apartamentos, disse Ethan, nesta área. Algo com 2 quartos para o Liam ter espaço quando vier. Tu estás mesmo a falar a sério em mudar-te para cá. Eu disse-te que estava. Eu sei, mas acho que uma parte de mim não acreditava. As pessoas dizem muitas coisas. Eu não sou as pessoas, Ava. Eu sou o pai dele. E vou provar que as minhas palavras são sérias. Ela ficou em silêncio por um momento, mexendo o seu gelado até virar sopa. E a tua empresa? A tua vida lá em casa? Posso gerir o negócio remotamente. A maior parte do meu trabalho é online de qualquer forma. E, honestamente, aquela vida não me fazia feliz. A mansão parecia vazia. As festas eram exaustivas. Eu vivia por viver. E achas que mudar para cá vai resolver isso? Não, mas fazer parte da vida do meu filho talvez sim. Liam olhou para cima, congelado no nariz. Estão a falar de mim? Ava sorriu. Talvez um bocadinho. Estou em apuros? De forma alguma, meu amor. Ok. Bom, ele voltou ao seu gelado. Ethan sentiu o telemóvel vibrar no bolso. Tinha-o ligado novamente depois de saírem do apartamento. Provavelmente mais mensagens com as quais não queria lidar. Ava notou. Podes ver se precisares. Não é nada importante. A tua vida inteira está a tentar contactar-te. A minha vida antiga, corrigiu ele. Esta é a minha vida agora. A expressão dela suavizou-se. Tu dizes as coisas certas, Ethan. Só espero que seja sincero. Eu sou. Então prova. Não com palavras, com tempo, com consistência. Aparece. Continua a aparecer. É disso que o Liam precisa. E nós os dois também. Eu vou, prometo. Depois do gelado, caminharam de volta para o apartamento de Ava. Liam estava a ficar cansado, o choque do açúcar a fazer-se sentir. Ele segurou a mão de Ethan, encostando-se a ele enquanto caminhavam. As minhas pernas estão cansadas, disse ele. Sem pensar, Ethan pegou-o ao colo. Liam envolveu os braços no pescoço de Ethan e encostou a cabeça ao ombro dele. Eva observou-os com uma expressão que apertou o peito de Ethan. Não era bem um sorriso, mas parecia maravilha misturada com tristeza, misturada com esperança. Quando chegaram ao apartamento, Liam estava meio a dormir. Alguém precisa de uma cesta, disse Ava baixinho. Ela abriu a porta e Ethan levou Liam para o seu quarto, deitando-o gentilmente na pequena cama. Ava tirou-lhe os sapatos e cobriu-o com uma manta estampada com aviões. Dorme bem, meu amor, sussurrou ela, beijando-lhe a testa. Saíram do quarto deixando a porta quase fechada. Na sala, Ava virou-se para ele. Obrigada por hoje. Ele divertiu-se muito. Eu também. Eu vejo isso. Ela sentou-se no sofá. Senta-te. Devíamos falar. Ethan sentou-se ao lado dela, com cuidado para deixar espaço entre eles. Tenho pensado em quando lhe contar, disse Ava, sobre quem tu és. Acho que amanhã pode ser um bom dia. Podíamos fazê-lo juntos. O coração de Ethan acelerou. Amanhã? Ele está confortável contigo agora. Gosta de ti. E, honestamente, acho que esperar mais só vai tornar as coisas mais difíceis. Ela encontrou os olhos dele.
Mas preciso que percebas uma coisa. Assim que lhe contarmos, não há volta a dar. Estás a escolher ser o pai dele, não apenas a visitar, não apenas a ser o senhor simpático que traz presentes. Ser o pai dele de verdade, com toda a responsabilidade que isso acarreta. Eu compreendo. Compreendes? Porque ser pai não é só a parte divertida. Não é só brincar no jardim e construir aviões de brincar. São as febres à meio da noite. São as birras no supermercado. São as batalhas dos trabalhos de casa e as lágrimas por coisas que nos parecem pequenas, mas que para ele são enormes. É aparecer mesmo quando estás cansado, frustrado ou não sabes o que fazer. Sei que vou cometer erros, disse Ethan baixinho. Sei que provavelmente vou estragar tudo 100 vezes. Mas quero tentar, Ava. Quero estar lá para tudo. As partes difíceis e as partes boas. Ela examinou o seu rosto por um longo momento. O que quer que tenha visto lá deve tê-la satisfeito, porque ela anuiu. Ok, amanhã à tarde. Aparece por volta das 2. Eu faço o almoço e depois de comermos contamos-lhe juntos. Ok. E Ethan? A voz dela era suave. Obrigada. Por teres voltado. Por quereres isto. Sei que tenho sido cautelosa, mas isso significa mais do que imaginas. Ele quis estender a mão para a dela. Quis encurtar o espaço entre eles, mas não o fez. Isto não era sobre eles, ainda não, talvez nunca. Isto era sobre o Liam. Devo ir, disse ele levantando-se. Deixar-vos descansar os dois. Ela acompanhou-o até a porta. Até amanhã. Até amanhã. Enquanto caminhava para o carro, Ethan sentiu o peso do que estava para vir. Amanhã, tornar-se-ia oficialmente pai. Não apenas biologicamente, mas de todas as formas que importavam. Era aterrorizante. Era o certo. Na tarde seguinte, Ethan estava à porta da Ava com a mão levantada para bater. Estivera ali parado quase 1 minuto, a tentar acalmar o coração acelerado. Finalmente bateu. Ava abriu a porta quase de imediato. Ela usava jeans e uma camisola cinzenta macia. O cabelo estava solto, parecia nervosa. Olá, disse ela. Olá. Entra. O almoço está quase pronto. O apartamento cheirava a molho de tomate e alho. Liam estava sentado à pequena mesa de jantar, a pintar num livro. Tu estás aqui, disse ele olhando para cima com um sorriso brilhante. Estou. O que é que estás a pintar? Um foguetão. Queres ver? Claro que quero. Liam mostrou-lhe a imagem. Um foguetão de cera em vermelho e azul brilhantes, a caminho de uma lua amarela. Isso é muito bom, disse Ethan honestamente. Vou ser astronauta e piloto quando for grande. E isso parece um ótimo plano. O almoço foi simples, esparguete com molho de tomate, pão de alho e salada. Liam falou sem parar sobre um desenho animado que vira naquela manhã, encenando cenas com o garfo como adereço. Ava e Ethan ouviram, ambos demasiado nervosos para comer muito. Depois do almoço, Ava tirou os pratos enquanto Liam voltava a pintar. Ela encontrou o olhar de Ethan e acenou na direção da sala de estar. Liam, meu amor, podes vir sentar-te conosco 1 minuto? Perguntou ela. Estou em apuros? Não, querido. Só queremos falar contigo sobre algo importante. Liam subiu para o sofá entre eles, parecendo curioso, mas não preocupado. Ava respirou fundo. Lembraste de como me perguntaste antes sobre o teu pai? Sim. Disseste que ele vivia longe. Isso mesmo. Bem, algo mudou recentemente. Ela olhou para Ethan depois de volta para Liam. Lembraste quando vimos o Ethan no aeroporto e disseste que ele parece contigo? Há uma razão para isso, meu amor. O Ethan é o teu pai. Os olhos de Liam arregalaram-se. Ele olhou para Ethan, depois para a mãe, depois para Ethan novamente. A sério? A voz dele era pequena. A sério, disse Ava gentilmente. Mas tu disseste que ele vivia longe. Sim, vivia, mas ele veio para cá porque queria conhecer-te, para fazer parte da tua vida. Liam ficou em silêncio a processar. O seu rostinho passou por uma dúzia de expressões diferentes. Confusão, surpresa, algo que poderia ter sido medo. Estás zangado comigo? Perguntou ele finalmente olhando para Ethan. A pergunta partiu o coração de Ethan. O quê? Não. Por que é que eu estaria zangado contigo? Porque eu não te conhecia. Porque eu devia ter conhecido o meu próprio pai. Oh, Liam. A voz de Ethan falhou. Nada disto é culpa tua. Nem um bocadinho. A tua mãe e eu fizemos escolhas há muito tempo que significaram que não estávamos juntos quando tu nasceste.
Mas isso não tem nada a ver contigo. Tu não me querias? Eu não sabia da tua existência. A tua mãe não me disse porque achou que era o mais certo. Mas agora sei. E quero estar aqui, quero ser o teu pai se me deixares. Liam olhou para a mãe para confirmação. Está tudo bem, mamã? Sim, meu amor. Está tudo bem. O Ethan é uma boa pessoa. E ele quer passar tempo contigo. Tipo, o tempo todo? Tanto quanto quiseres, disse Ethan. Liam pensou nisso, o seu pequeno rosto sério. Ainda me vais ajudar a construir modelos de aviões? Absolutamente. E vir ao jardim, sempre que quiseres. E não vais ficar desta vez, não vais embora? A pergunta atingiu Ethan como um murro. Este menino, o seu filho, já estava preocupado em ser abandonado. Já estava a proteger o seu coração. Não vou a lado nenhum, disse Ethan firmemente. Prometo, Liam. Eu fico. Liam estudou-o com aqueles olhos demasiado sábios. Depois, lentamente, sorriu. Ok, pode ser o meu pai. Um alívio inundou Ethan com tanta força que ele teve de piscar os olhos para afastar as lágrimas. Obrigado. Liam de repente pareceu perceber o peso total do que isso significava. Espera, quer dizer que te posso chamar pai? Se quiseres. Posso dizer aos meus amigos da escola que agora tenho um pai? Sim. Vais à minha escola no dia aberto aos pais? Adoraria. Liam atirou-se a Ethan, envolvendo os braços pequenos no pescoço dele num abraço apertado. Eu tenho um pai, sussurrou ele como se estivesse a testar as palavras. Ethan abraçou-o com força, os olhos a arder. Tu tens um pai. Ava observava-os, lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto. Lágrimas de felicidade. Depois de 1 minuto, Liam afastou-se. Podemos celebrar, podemos ter cupcakes. Ava riu por entre as lágrimas. Claro, meu amor, podemos ter cupcakes. E o pai pode ajudar a fazê-los? Pai. A palavra enviou um arrepio pelo peito de Ethan. Seria uma honra, disse ele. A hora seguinte foi um caos da melhor forma possível. Tentaram fazer cupcakes a partir de uma mistura de caixa, mas Liam insistiu em ajudar com tudo. Farinha acabou no chão, massa salpicou a bancada. Liam comeu mais pepitas de chocolate do que as que foram para a mistura, mas estavam a rir. Os três, juntos. Enquanto os cupcakes assavam, Liam mostrou a Ethan todos os brinquedos do seu quarto, explicando a história por trás de cada um. Ethan ouviu tudo, gravando cada detalhe na memória. Quando os cupcakes estavam suficientemente frios, cobriram-nos com cobertura juntos. Os de Liam estavam tão cobertos de cobertura e granulado que mal eram reconhecíveis como cupcakes. Ele estava tão orgulhoso. Estes são os melhores cupcakes de sempre, declarou ele com a boca cheia de chocolate. Os melhores de todos, concordou Ava. À medida que a noite se aproximava, Ethan sabia que devia ir. Deixar Ava preparar Liam para a cama, para não abusar da hospitalidade. Mas Liam tinha outras ideias. Vais ler-me uma história para dormir? Perguntou ele a Ethan. Por favor. Ethan olhou para Ava, não querendo ultrapassar os limites. Ela sorriu. Se quiseres. Adoraria. Liam agarrou-lhe a mão e puxou-o para o quarto. Escolheu 3 livros da estante. Todos sobre aviões, claro. Podemos lê-los todos? Perguntou Liam esperançoso. Todos, um por um. Acomodaram-se na cama de Liam, o menino entre eles. Ethan leu os 3 livros, fazendo vozes diferentes para as personagens. Liam riu-se das suas tentativas de efeitos sonoros. Pelo 3º livro, os olhos de Liam estavam a pestanejar de sono. Ele encostou-se ao lado de Ethan, o seu pequeno corpo quente e confiante. Amo-te, pai, murmurou já meio a dormir. A garganta de Ethan ficou com um nó. Também te amo, Liam. Em poucos minutos, o menino adormeceu. Ava deitou-o gentilmente na cama e cobriu-o com o cobertor. Saíram do quarto em silêncio, fechando a porta atrás de si. Na sala ficaram de frente um para o outro. Ele chamou-te pai, disse Ava suavemente. Eu sei. Foi rápido. Pensei que pudesse demorar semanas. Ele é uma criança confiante. Ele é. Ela sorriu, mas o sorriso era agridoce. Espero que estejamos a fazer a coisa certa. Estamos. Sinto-o. Só não me proves que estou errada, Ethan. Por favor. Eu consigo lidar com ser magoada outra vez. Mas se o magoares a ele, não vou. Juro-te, Ava. Vou passar o resto da minha vida a ser o pai que ele merece. Ela olhou para ele por um longo momento. Depois, inesperadamente, deu um passo em frente e abraçou-o. Foi breve.
Apenas alguns segundos, mas pareceu perdão, como um novo começo. Quando se afastou, os olhos dela brilhavam. Obrigada, sussurrou, por teres voltado, por tentares. Obrigado por me teres deixado. Enquanto Ethan regressava ao hotel de carro naquela noite, sentiu-se diferente, mais leve, mais completo do que se sentia há anos. Tinha um filho, tinha um propósito, e talvez, só talvez, tivesse uma oportunidade para endireitar as coisas. 2 dias depois, Ethan assinou um contrato de arrendamento para um apartamento T2 a 15 minutos da casa da Ava. Não era luxuoso, nada comparado com a vivenda que tinha no seu antigo lar, mas tinha boa luz, uma pequena varanda e, o mais importante, tinha um segundo quarto que podia ser do Liam. Passou a semana seguinte a mobilá-lo. Comprou um sofá, uma cama, utensílios de cozinha. Para o quarto do Liam, arranjou uma cama de solteiro com lençóis azuis cobertos de nuvens. Pendurou pôsteres de aviões nas paredes. Montou uma estante e encheu-a de livros infantis sobre voar, espaço e aventura. Ava levou Liam para ver o apartamento na tarde de sábado. "Este é o meu quarto?" perguntou Liam parado à porta com os olhos arregalados. "Todo teu", disse Ethan. "Sempre que quiseres ficar cá." Liam correu para dentro examinando tudo. "Compraste os lençóis de nuvens. E olha, mamã, há um candeeiro de noite em forma de avião." "Estou a ver, querido. Posso ficar esta noite? Por favor." Ava hesitou. "Isso é um grande passo, Liam. Talvez devamos esperar um pouco. Por favor, quero ficar com o pai." Cada vez que Liam o chamava pai, o coração de Ethan apertava-se. Ainda lhe parecia surreal, maravilhoso e assustador ao mesmo tempo. "Por mim está tudo bem, se estiver bem para ti", disse Ethan a Ava. Ela olhou para os dois, claramente dividida. "Tens a certeza de que estás pronto para isto? Ele ainda acorda às vezes durante a noite e precisa da sua rotina. Banho às 7h30, hora da história às 8, e luzes apagadas às 8h30. Consigo lidar com isso. E ele é exigente com o pequeno almoço. Só come panquecas ao fim de semana e tem de ter o formato certo. Eu vou dar um jeito." Ela ficou em silêncio por um momento. Depois suspirou. "Está bem, mas vou deixar o meu telemóvel ligado a noite toda. Qualquer problema, ligas-me imediatamente." "Feito." Ava saiu 1 hora depois, após escrever instruções detalhadas e fazer Ethan prometer mais 3 vezes que ligaria se algo corresse mal. Liam acenou do balcão, já completamente à vontade. Naquela noite, Ethan fez esparguete para o jantar, o único prato que ele sabia cozinhar razoavelmente bem. Liam comeu 2 pratos e declarou que era muito bom, mas não tão bom como o da mamã. A hora do banho foi uma aventura. Liam insistiu em levar 3 aviões de brincar para a banheira e criou cenários elaborados envolvendo salvamentos aquáticos e aterragens de emergência. Acabou a água toda espalhada pelo chão da casa de banho. A hora da história foi mais fácil. Leram 2 livros. Depois Liam pediu a Ethan para lhe contar uma história em vez disso. "Que tipo de história?" perguntou Ethan. "Uma história sobre ti e a mamã, de antes de eu nascer." O peito de Ethan apertou. "O que queres saber? Como se conheceram? Amavas-a? Perguntas tão simples. Respostas tão complicadas. Conheci a tua mãe num restaurante", disse Ethan lentamente. "Ela estava a trabalhar lá e eu estava a jantar com algumas pessoas do trabalho. Ela acidentalmente derramou água em mim." Liam riu-se. "Ficaste zangado?" "Não, ri-me. E depois falamos, depois de ela ter terminado o trabalho. Falamos por muito tempo." "Sobre o quê?" "Sobre tudo. Ela contou-me que queria ser piloto. Eu contei-lhe sobre o meu trabalho. Falamos sobre filmes e livros e lugares que queríamos visitar." Ethan sorriu com a memória. Ela era a pessoa mais interessante que eu alguma vez tinha conhecido. "Amavas-a logo?" "Não logo, mas quase. No nosso segundo encontro, eu sabia que ela era especial." "Então por que é que foste embora?" A pergunta era inocente, curiosa, não acusatória. Ethan respirou fundo. "Porque eu tinha medo. Eu era jovem e deixei que outras pessoas me dissessem o que fazer. Cometi um erro muito grande." "Mas voltaste?" "Voltei, porque quando te vi no aeroporto, percebi que tinha estado a fugir das coisas mais importantes da minha vida." Liam processou aquilo. "Ainda bem que voltaste." "Eu também, amigo." "Ainda amas a mamã?" A pergunta apanhou Ethan completamente desprevenido. Ele abriu a boca, fechou-a novamente. Ainda amava a Ava?
Nunca tinha parado. Essa era a verdade. Mesmo quando estava com Clara, mesmo quando estava a tentar construir uma vida que não a incluía, havia sempre uma parte do seu coração que pertencia a Ava. Mas isso não era algo que ele pudesse dizer a Liam. Ainda não. A tua mãe é uma pessoa incrível, disse ele cuidadosamente. Gosto muito dela, mas neste momento, o mais importante é ser o teu pai e garantir que estás feliz e seguro. Liam pareceu satisfeito com a resposta. Está bem. Amo-te, pai. Também te amo. Depois de Liam adormecer, Ethan sentou-se no seu sofá novo, no seu apartamento silencioso, e deixou-se envolver pela realidade. Ele era pai. Esta pequena pessoa dependia dele agora. Confiava nele. Amava-o. Era a coisa mais assustadora e maravilhosa que ele alguma vez tinha experimentado. O telemóvel dele vibrou. Uma mensagem de Ava. Como está a correr? Bem, ele está a dormir, sem problemas. Ele jantou 2 pratos de esparguete. E a hora do banho? A casa de banho está um pouco molhada, mas sobrevivemos. Uma pausa depois. Obrigada por teres sido paciente com toda a minha preocupação. Não estou habituada a partilhá-lo. Não estás a ser excessiva. Estás a ser uma boa mãe. E agradeço a orientação. Liga se precisares de alguma coisa. Falo a sério. Ligarei. Mas acho que vamos ficar bem. Ele falava a sério. Sentado ali no seu novo apartamento, sabendo que o seu filho estava a dormir no quarto ao lado, Ethan sentia-se mais bem do que há anos. Na manhã seguinte, Ethan acordou com uma mão pequena a abanar-lhe o ombro. Pai, acorda. Tenho fome. Abriu os olhos e encontrou Liam ao lado da cama, já vestido com as roupas que tinha usado no dia anterior. Que horas são? A voz de Ethan estava rouca de sono. O relógio diz 7h30. 7h30, numa manhã de domingo. Na vida antiga de Ethan, ele dormia até às 10 aos fins de semana. A sua nova vida, aparentemente, começava muito mais cedo. Está bem, amigo. Vamos fazer o pequeno almoço. Na cozinha, Ethan descobriu que não tinha mistura para panquecas, nem a frigideira certa, nem ideia de como fazer panquecas de raiz. A mamã faz em forma de avião, disse Liam prestativo. Não tenho a certeza se consigo fazer isso. Não faz mal. Podes tentar. Ethan procurou uma receita no telemóvel e tentou fazer panquecas. A primeira foi um desastre, queimada de um lado, crua do outro. A segunda foi melhor. Pela terceira, tinha algo que parecia vagamente comida. Esta parece uma mancha, disse Liam, espetando uma panqueca. É um avião abstrato. Liam riu-se. Isso é disparatado. Comeram juntos à pequena mesa de jantar. As panquecas eram medíocres, na melhor das hipóteses, mas Liam comeu 3 delas com xarope e parecia perfeitamente feliz. Depois do pequeno almoço, construíram um forte na sala usando almofadas do sofá e cobertores. Liam declarou-o um quartel-general secreto de pilotos e passaram 2 horas lá dentro, a ler livros e a brincar com aviões de brincar. Quando Ava veio buscar Liam naquela tarde, encontrou-os ambos a dormir no forte, com um livro sobre helicópteros aberto entre eles. Olá, disse ela suavemente, a dar um toque em Ethan para ele acordar. Vocês os dois parecem confortáveis. Ethan abriu os olhos, momentaneamente desorientado. Liam mexeu-se ao lado dele. Mamã, disse ele imediatamente a lançar-se numa descrição detalhada de tudo o que tinham feito. E o pai fez panquecas, mas eram de formas estranhas, e construímos um forte e lemos 6 livros e... Respira, querido, Ava riu. Divertiu-te? Perguntou ela. Foi a melhor vez de sempre. Posso ficar outra vez no próximo fim de semana? Logo se vê. Depois de Liam ter corrido para ir buscar as coisas dele, Ava virou-se para Ethan. Como correu mesmo? Correu muito bem. Quer dizer, não faço a mínima ideia do que estou a fazer, mas safamo-nos. As panquecas? Eram péssimas, mas ele comeu-as na mesma. Ela sorriu. Isso parece certo. Ele não é realmente exigente. Ele só tem as suas opiniões. Ele perguntou-me sobre nós ontem à noite, sobre como nos conhecemos. A expressão dela mudou. O que lhe disseste? A verdade. Que nos conhecemos num restaurante. Que gostava muito de ti. Que cometi um erro ao ir embora. Ele fez uma pausa. Ele perguntou se ainda te amo. Ava ficou imóvel. O que disseste? Que és uma pessoa incrível e que gosto muito de ti. Mantive-me vago. Ela assentiu lentamente, os olhos ilegíveis. Isso foi provavelmente inteligente.
Liam voltou a arrastar a pequena mochila. Pronto, mamã. A caminho da saída, Liam abraçou Ethan com força. Adeus, pai. Amo-te. Também te amo, amigo. Depois de eles saírem, o apartamento parecia demasiado silencioso, demasiado vazio. Ethan olhou à sua volta para o forte que tinham construído, os brinquedos espalhados, o prato com migalhas de panqueca. Ele sorriu. Esta era a sua vida agora, e não a trocaria por nada. O escândalo em casa recusava-se a morrer em silêncio. Nas semanas seguintes, o telemóvel de Ethan continuou a vibrar com mensagens da sua antiga vida. Sócios de negócios a querer reuniões. Amigos da alta sociedade a fazer perguntas. O advogado do pai dele a enviar cartas cada vez mais urgentes sobre o futuro da empresa. Clara deu uma entrevista a uma revista de sociedade. A manchete dizia: deixada no altar, Clara Reis abre o coração sobre a sua desilusão amorosa pública. Ethan leu apenas o primeiro parágrafo antes de fechar o artigo. Ela tinha todo o direito de contar a sua história. Ele tinha-a magoado profundamente, mas não podia mudar o que tinha feito. Só podia seguir em frente. O seu assistente Marcos ligou numa terça-feira à tarde, enquanto Ethan fazia compras no supermercado. Precisamos de falar sobre o negócio, disse Marcos sem preâmbulo. O teu pai está a fazer jogadas. Está a tentar forçá-lo a sair. Que o faça. Ethan, esta é a tua empresa, tu construíste-a. Construía para ele, para provar algo que não precisava de ser provado. Acabei com isso, Marcos. Vais simplesmente desistir? De tudo? Não. Estou a caminhar para algo melhor. Conseguiu ouvir Marcos suspirar ao telefone. O que queres que lhes diga? Diz-lhes que venderei as minhas ações. Eles podem compensar-me. O que for preciso para que isto seja limpo e simples. Tens a certeza disto? Mais certeza do que tive de qualquer coisa em muito tempo. Depois de desligar, Ethan ficou no corredor dos cereais do supermercado, a olhar para 40 opções diferentes. Liam gostava daquele com o tigre dos desenhos animados, mas Ava tinha mencionado que tinha muito açúcar. Havia uma versão mais saudável com menos açúcar, mas mais fibra. Agarrou os dois, pensando que podiam chegar a um compromisso. Esta era a sua vida agora. Supermercados e rotinas de dormir e tentar descobrir o que fazia um bom pai. Era melhor do que qualquer sala de reuniões de grandes empresas. 3 semanas depois de ter contado a verdade a Liam, Ethan compareceu ao seu primeiro dia aberto na escola. Estava aterrorizado. E se os outros pais me julgarem? Perguntou a Ava na noite anterior. E se eles souberem sobre o casamento, o escândalo? Então eles julgam-te, disse ela simplesmente. Mas tu não vais por eles. Vais pelo Liam. Ela tinha razão, claro. Na manhã seguinte, Ethan chegou à escola básica às 9 em ponto. Os pais enchiam os corredores, conversando com os professores e seguindo os seus filhos para as salas de aula. Liam agarrou-lhe a mão no momento em que o viu. Pai, vieste? Claro que vim. Entraram juntos na sala do pré-escolar. Liam arrastou-o imediatamente para uma parede coberta de desenhos infantis. Este é meu? Apontou para um desenho de um avião com 3 bonecos de pau. Aquele és tu, aquele sou eu e aquela é a mamã. A garganta de Ethan apertou. Está perfeito. Amanhã envolveu projetos de arte, uma apresentação sobre o que a turma estava a aprender e a hora do lanche. Ethan ajudou Liam a colar algodão em papel de construção para fazer nuvens. Vários outros pais apresentaram-se. Eram simpáticos, curiosos, mas não invasivos. Um pai fez uma segunda leitura quando apertaram as mãos. Espera, és Ethan Ward, o magnata da tecnologia? Ethan preparou-se. Sim, pensei que me eras familiar. Não eras tu? O homem interrompeu-se, olhando para Liam. Deixa para lá, prazer em conhecer-te. Ethan sabia que a notícia se espalharia. Numa escola pequena, a fofoca corria depressa, mas enquanto estava sentado com Liam, vendo-o mostrar orgulhosamente a sua sala de aula, Ethan percebeu que não se importava. Que falassem. Ele estava ali pelo filho. Era tudo o que importava. No final da manhã, a professora de Liam chamou-o à parte. Senhor Ward, só queria dizer, o Liam tem estado tão feliz ultimamente. Seja o que for que tenha mudado na vida dele, tem sido realmente positivo. Ele está mais confiante, mais envolvido. É maravilhoso de ver. Obrigado. Isso significa muito. Ele fala de si constantemente. O meu pai isto, o meu pai aquilo. É muito doce. O orgulho cresceu no peito de Ethan.
Ele é um miúdo excelente. Ele é. É um sortudo por tê-lo. Eu sei. Um mês após o início da sua nova vida, o pai de Ethan finalmente apareceu sem avisar. Ethan estava no apartamento da Ava, a ajudar Liam com os trabalhos de casa, quando houve uma batida forte na porta. Ava abriu e a expressão dela endureceu imediatamente. Posso ajudar? Procuro o meu filho. A voz de Gerald Ward era fria. Ethan levantou-se, o seu corpo movendo-se instintivamente entre o pai e Liam. Pai, o que fazes aqui? Precisamos de falar. Agora. Não é boa altura. Gerald percorreu o pequeno apartamento com um desdém mal disfarçado. Depois os olhos dele pousaram em Liam, que observava da mesa de jantar com os olhos arregalados. Então é esta a criança, disse Gerald, sem rodeios. O nome dele é Liam. A voz de Ethan era dura. E tens de ir embora. Tenho de ir embora. Tu desapareces por semanas, destróis o teu noivado, abandonas a tua empresa e achas que podes simplesmente esconder-te aqui a brincar à casinha? Não estou a brincar a nada. Estou a ser pai. Gerald riu amargamente. Pai? Tu não sabes a primeira coisa sobre ser pai. Estás a deitar fora tudo o que construímos por causa deste erro. Não. A voz de Ethan baixou para algo perigoso. Não lhe chames isso. Nunca. Ava deu um passo em frente. A voz calma, mas firme. Sr. Ward, acho que devia ir. Não é bem-vindo aqui. Gerald virou-se para ela, a sua expressão mudando para algo calculista. Quanto queres? Desculpe. Dinheiro. É disso que se trata, não é? Apareces com uma criança conveniente exatamente quando o Ethan está prestes a casar bem. Quanto será preciso para que voltes a desaparecer? A sala ficou em silêncio. A expressão de Ava não mudou, mas Ethan viu a mágoa a brilhar nos olhos dela antes que ela a controlasse. Sai daqui, disse Ethan. Agora. Estou a tentar salvar-te de cometeres outro erro. O único erro que cometi foi ter te ouvido há 6 anos, quando me disseste que a Ava não era boa o suficiente. Esse foi o maior erro da minha vida. Ethan moveu-se para mais perto do pai. Eu já não sou essa pessoa. Não vou deixar que controles as minhas escolhas ou insultes as pessoas que amo. As pessoas que amas? A voz de Gerald pingava sarcasmo. Tu mal conheces esta mulher agora. E essa criança é apenas... é o meu filho, o teu neto. E se não consegues tratá-lo a ele e a mãe dele com respeito, então não és bem-vindo na minha vida. Gerald olhou para ele, um choque genuíno a cruzar o rosto dele. Tu irias escolhê-los em vez do teu próprio pai? Em vez do nome da tua família? Num piscar de olhos. As palavras pairaram no ar entre eles. O rosto de Gerald endureceu. Então não és meu filho. Ótimo. Estou a falar a sério, Ethan. Se virares as costas ao legado dos Ward, estás a virar as costas a tudo. A empresa, o dinheiro, a família, tudo. Eu percebo. Vais arrepender-te disto. A única coisa de que me arrependo é não o ter feito mais cedo. Gerald olhou para ele por um longo momento. Depois virou-se e saiu, batendo com a porta atrás de si. O silêncio preencheu o apartamento. Liam falou primeiro, a voz pequena. Aquele é o meu avô? Ethan foi até ele, ajoelhando-se ao nível dele. Aquele era o meu pai, mas ele estava a ser muito rude e desrespeitoso, por isso teve de ir embora. Ele foi mal com a mamã. Eu sei, isso não foi certo. Estás triste? Estava ele triste? Ethan procurou os seus sentimentos. Havia alguma tristeza, luto por uma relação que nunca tinha sido o que ele precisava, mas, principalmente, havia alívio. Estou bem, disse ele honestamente. E sabes uma coisa? Tu e a tua mãe são a minha família agora. Isso é o que importa. Liam abraçou-o com força. Amo-te, pai. Também te amo, amigo. Depois de Liam voltar aos trabalhos de casa, Ava tocou gentilmente no braço de Ethan. Estás mesmo bem? Sim, estou. Pela primeira vez na minha vida o enfrentei. Isso soube bem. Ele pode levar as ameaças avante, cortar-te completamente. Eu sei. Não me importo. Ethan, Ava, tenho dinheiro suficiente guardado para viver confortavelmente durante anos. E tenho falado com algumas pessoas sobre iniciar uma associação sem fins lucrativos. Educação tecnológica para crianças carenciadas. Algo com que realmente me preocupo. Já não preciso da empresa do meu pai nem da aprovação dele. Ela estudou o rosto dele. Realmente mudaste. Estou a tentar ser a pessoa que devia ter sido há 6 anos. A pessoa que tu merecias na altura. Eras jovem. Nós os dois éramos. Talvez, mas já não sou jovem.
E não vou perder mais tempo com coisas que não importam. Ela sorriu suavemente. Bom, naquela noite, depois de Ethan ter saído, Ava deitou Liam na cama. Mamã? Perguntou ele sonolento. O pai vai ficar desta vez para sempre? Acho que sim, querido. Acho mesmo que sim. Bom, gosto de ter um pai. Fico feliz. Gostas de ter o pai por perto? A Ava prendeu a respiração. O que queres dizer? Sorris mais quando ele está aqui. E riste das piadas dele, mesmo quando não tem piada. Ela não conseguiu evitar sorrir. Vai dormir, Cusco. Mas gostas? Sim, admitiu ela em voz baixa. Gosto. 6 semanas depois de Ethan ter saído do seu casamento, ele estava à frente de uma pequena reunião num centro comunitário no centro da cidade. Tinha alugado o espaço para anunciar a sua nova associação sem fins lucrativos, TechReach. A missão era simples: proporcionar aulas de programação, equipamentos informáticos e mentoria a crianças de famílias com baixos rendimentos. Cerca de 30 pessoas compareceram ao evento de lançamento. Professores locais, líderes comunitários, alguns jornalistas de pequenas publicações. Ava sentou-se na primeira fila com Liam, que coloria calmamente numa cadeira ao lado dela. Ethan subiu ao microfone, mais nervoso do que alguma vez estivera numa sala de reuniões de grandes empresas. Obrigado a todos por terem vindo, começou ele. Há alguns meses, a minha vida era muito diferente. Tinha dinheiro, estatuto, tudo o que as pessoas supostamente querem. Mas eu não era feliz. Não estava a viver de acordo com os meus valores. Ele olhou para Ava e Liam. Depois aconteceu algo que mudou tudo. Tornei-me pai. E tornar-se pai faz-nos pensar sobre o mundo de forma diferente, sobre que tipo de futuro queremos deixar. Ele falou sobre a importância da educação e do acesso à tecnologia, sobre dar oportunidades às crianças, independentemente da sua origem, sobre construir algo que importava. Quando terminou, a pequena multidão aplaudiu. Várias pessoas aproximaram-se depois para fazer perguntas ou oferecer apoio. Um jornalista de um jornal local perguntou se podia entrevistar Ethan para o jornal comunitário. O ângulo que me interessa é a mudança, disse o jornalista. De milionário corporativo a fundador de uma associação sem fins lucrativos. Isso é uma boa história. Então conte-a, disse Ethan. Não me escondo do meu passado. Cometi erros, mas estou a tentar construir algo melhor agora. O artigo saiu 3 dias depois. Era justo e honesto, mencionando o casamento cancelado, mas focando-se mais na TechReach e na sua missão. Clara viu-o. Ela enviou uma mensagem ao Ethan. Espero que encontres o que procuras. Não era bem perdão, mas era uma concessão. Ele aceitava-a. O pai dele nunca o contactou. 2 meses depois de tudo começar, Ethan chegou ao apartamento da Ava para a encontrar em lágrimas. Ela tentou escondê-lo quando abriu a porta, enxugando o rosto rapidamente. Mas ele viu. O que se passa? Perguntou ele de imediato. Nada, estou bem. Ava, ela suspirou. A companhia aérea suspendeu-me. Desta vez, oficialmente. A dona Lane ligou esta manhã. Dizem que a publicidade à volta de tudo está a criar preocupações aos clientes. Isso não é legal. Não te podem despedir por... Não me estão a despedir. Apenas a suspender, pendente de uma revisão. Mas dá no mesmo. A voz dela falhou. Preciso deste trabalho, Ethan. Tenho a renda, as contas, a escola do Liam. Não posso dar-me ao luxo de estar sem trabalho. Onde está o Liam? Na escola, não quero que ele me veja assim. Ethan entrou e fechou a porta. Senta-te, por favor. Ela sentou-se no sofá com um ar derrotado. Partiu-lhe o coração. Posso ajudar com dinheiro, disse ele. Até encontrares outra coisa. Não, de maneira nenhuma. Ava, não quero o teu dinheiro, Ethan. Nunca quis o teu dinheiro. Quero cuidar de mim e do meu filho. O nosso filho. Ela olhou para ele com as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto agora. Tenho feito isto sozinha há 5 anos. Aprendi a não depender de ninguém. Não consigo simplesmente desligar isso. Ele sentou-se ao lado dela, com cuidado para não a invadir. Eu sei e respeito isso, mas não estás sozinha agora. Eu estou aqui. Deixa-me ajudar. Parece caridade. Não é caridade. É parceria. É família. Ele respirou fundo. Levaste tudo às costas sozinha durante tanto tempo. Deixa-me levar um pouco agora, por favor. Ela ficou em silêncio por um longo momento, a debater-se entre o seu orgulho e as suas necessidades práticas.
Só até encontrar outro posto, disse ela finalmente. O que precisares. Ela inclinou-se para a frente, levando as mãos à cabeça. Estou tão cansada, Ethan. Estou tão cansada há tanto tempo. Sem pensar, ele passou o braço pelos ombros dela. Ela ficou tensa por um segundo. Depois, encostou-se a ele. Ficaram sentados assim durante vários minutos, sem falar, simplesmente a estarem juntos. Finalmente, ela afastou-se, enxugando os olhos. Obrigada, por estares aqui. Sempre. Preciso de lavar o rosto antes de ir buscar o Liam. Ele preocupa-se quando me vê chorar. Enquanto ela estava na casa de banho, Ethan preparou um chá e tentou pensar em soluções. Podia falar com advogados sobre a suspensão da companhia aérea. Podia ajudá-la a encontrar um novo posto. Podia... O seu telemóvel tocou. Um número que não reconheceu. Alô? Sr. Ward, é o Capitão Ruiz. Encontramo-nos no aeródromo. Lembro-me. Olhe, soube o que aconteceu com a Ava. A suspensão. É uma palhaçada. E toda a gente na empresa sabe disso. A Dona Lane está apenas com medo da má publicidade. Certo. Mas tenho um amigo que gere um serviço de táxi aéreo privado. Uma operação mais pequena, mais sólida. Estão à procura de pilotos experientes. Já recomendei a Ava. Querem entrevistá-la amanhã se ela estiver interessada. A esperança acendeu-se no peito de Ethan. Isso é... Obrigado. Isso é incrível. A Ava é uma das melhores pilotos com quem já trabalhei. Merece melhor do que está a ser tratada. Diga-lhe apenas para ligar para este número. Ele ditou os números. Depois de desligar, Ethan encontrou Ava a sair da casa de banho, com o rosto lavado. Quem era? Perguntou ela. O Capitão Ruiz. Tem uma pista para um emprego para ti. Uma empresa de táxi aéreo à procura de pilotos. Os olhos dela arregalaram-se. O quê? Liga-lhes amanhã. Ele já falou bem de ti. Eu não sei o que dizer. Diz que lhes vais ligar. Um pequeno sorriso rompeu a sua preocupação. Está bem, vou ligar-lhes. Naquela noite, quando o Liam chegou à casa da escola, disseram-lhe que estavam a celebrar. Não precisava de saber os detalhes, apenas que era um bom dia. Pediram uma pizza e viram um filme juntos, os três apertados no pequeno sofá da Ava. Liam adormeceu a meio, com a cabeça no colo de Ethan e os pés no colo de Ava. Por cima do seu corpo adormecido, os olhos de Ethan e Ava encontraram-se. Obrigada, ela murmurou sem som. Por quê? Por estares aqui, por ajudares. Por tudo. Não há outro lugar onde preferisse estar. Ela sorriu, e desta vez o sorriso chegou-lhe aos olhos. A entrevista correu bem. Numa semana, Ava tinha um novo posto com melhor salário e mais flexibilidade. A suspensão da sua antiga companhia tornou-se irrelevante. A vida entrou num ritmo. Ethan via o Liam 3 ou 4 vezes por semana. Algumas visitas eram curtas, ajuda com os trabalhos de casa ou o jantar. Outras eram mais longas, fins de semana no seu apartamento, idas a museus ou ao jardim zoológico. Ele e Ava coordenavam horários, partilhavam as tarefas parentais e, lentamente, construíram algo que parecia coparentalidade. Nem sempre foi fácil. Discordavam por vezes sobre horas de deitar, tempo de ecrã ou o que contava como açúcar a mais. Mas resolveram-no. Juntos. 3 meses depois de tudo ter mudado, Ethan assistiu à festa de inverno da escola do Liam. As crianças do jardim de infância cantaram canções sobre flocos de neve e renas. Liam estava na primeira fila, a cantar entusiasticamente e apenas ligeiramente desafinado. Ava sentou-se ao lado de Ethan a gravar no seu telemóvel. Quando Liam os avistou na plateia, todo o seu rosto se iluminou. Ele acenou com entusiasmo, esquecendo-se de que devia estar a cantar. A professora, com um jeito, fê-lo voltar à tarefa, mas ele continuava a lançar-lhes olhares furtivos, a sorrir. Depois do programa, encontraram o Liam no corredor. Ele correu para eles abraçando as pernas de ambos. Viram-me? Viram a minha parte a solo? Estiveste incrível, disse Ava. O melhor cantor de todo o espetáculo, acrescentou Ethan. Podemos ir beber chocolate quente para celebrar? Eles olharam um para o outro. Ava encolheu os ombros. Por que não? Foram a um pequeno café ali perto. Liam pediu chocolate quente com muita nata e cobriu-se todo com ela. Ethan ajudou-o a limpar-se, enquanto Ava pedia as suas bebidas. Quando ela voltou à mesa, encontrou Ethan e Liam a rir juntos sobre qualquer coisa. A cena fê-la parar.
Aquela era a sua família, quebrada, reconstruída e imperfeita. Mas, família, ainda assim. Ethan olhou para cima e percebeu que ela o observava. Estás bem? Sim, disse ela suavemente. Só a pensar. Em quê? Em como a vida é estranha. Há 6 meses, nunca teria imaginado isto. Eu também não. Liam olhou para os dois. Vocês estão felizes? Muito felizes, disse Ava. Eu também. Deu um grande gole no chocolate quente, ficando com um bigode de nata. Gosto quando estamos todos juntos. Eu também, disse Ethan. Mais tarde, depois de terem deixado o Liam no apartamento da Ava e ele ter ido brincar para o seu quarto, Ethan e Ava ficaram à porta. Nenhum dos dois muito pronto para se despedir. Ele tem razão, sabes, disse Ava. É bom quando estamos todos juntos. É. Ethan, Ela hesitou. Preciso de te dizer uma coisa. O coração dele começou a acelerar. Está bem. Quando apareceste pela primeira vez, eu estava zangada e assustada. Tinha construído toda esta vida sem ti, e de repente estavas de volta e tudo parecia instável. Eu compreendo. Deixa-me acabar. Ela respirou fundo. Mas ver-te com o Liam nestes últimos meses, ver o quanto te esforças, o quanto te importas, mudou as coisas para mim. Mudou como? Perdoei-te há muito tempo por teres partido. Tive de o fazer, pela minha própria paz. Mas nunca pensei que pudéssemos ser algo mais do que coparentes. Ela encontrou os olhos dele. Começo a pensar que me enganei. Esperança e medo debatiam-se no peito de Ethan. O que estás a querer dizer? Estou a dizer que talvez pudéssemos tentar, sem apressar nada. Não pelo Liam, nem porque seria mais fácil, mas porque acho que ainda pode haver algo aqui, entre nós. Ava, eu nunca deixei de... Não. Ela ergueu uma mão. Não me digas que nunca deixaste de me amar. Ainda não. Preciso de o ver. Preciso de tempo para confiar nisso. Consegues perceber? Sim, completamente. Então vamos com calma. Continuamos a focar-nos primeiro no Liam. Mas talvez também possamos ver onde isto nos leva. Eu gostaria disso. Mais do que imaginas. Ela sorriu e foi o sorriso mais caloroso que lhe tinha dado desde que ele voltou à sua vida. Bom, agora vai para casa. É tarde e tenho um voo cedo amanhã. Sim, senhora. Mas quando ele se virou para sair, ela agarrou-lhe a mão. Só por um segundo. Um toque breve que lhe enviou eletricidade pelo corpo. Depois ela soltou-o, voltando para dentro do seu apartamento. Ethan conduziu para casa com o coração mais leve do que tinha estado em 6 anos. Nos 2 meses seguintes, as coisas mudaram entre eles. Mudanças súbitas ao princípio. Ava começou a enviar-lhe mensagens sobre coisas que não eram o Liam, coisas engraçadas que tinha visto, artigos que achava que ele gostaria, fotografias dos seus voos. Tomavam café juntos enquanto o Liam estava na escola. Apenas os dois a falar de tudo e de nada. Quando a associação sem fins lucrativos do Ethan teve o seu primeiro campo de programação bem-sucedido, Ava veio à cerimônia de encerramento. Ela sentou-se na plateia e aplaudia quando ele fazia o seu discurso. Tenho orgulho em ti, disse ela depois. É um bom trabalho. Obrigado. Isso significa muito. És uma pessoa diferente do que eras há 6 anos. Espero que sim. Não, falo a sério. És mais ponderado, mais seguro de ti, mais genuíno. Ele olhou para ela na luz da tarde. A sua pele escura brilhava, os seus olhos suaves. Tu fazes-me querer ser melhor. Isso fazes tu por ti próprio. Estavam próximos, mais próximos do que estiveram em meses. Ele sentia o perfume dela, algo leve e cítrico. Ele queria beijá-la, queria há semanas, mas tinha prometido ir com calma, para reconquistar a sua confiança. Como se lhe estivesse a ler a mente, ela sorriu. Ainda não. Eu não... Sim, fizeste. Vejo-te na cara. Ela não estava zangada, apenas divertida. Em breve, mas ainda não. Como saberei quando? Saberás. O momento chegou numa terça-feira qualquer de fevereiro. Ethan tinha ido buscar o Liam à escola e levou-o de volta ao apartamento da Ava. Tinham construído juntos uma nave espacial de Lego complicada, enquanto esperavam que a Ava chegasse à casa do trabalho. Quando ela entrou, parecia exausta. Dia longo, disse ela, deixando a mala junto à porta. Vou mal? Perguntou Ethan. Apenas turbulento. E tivemos um passageiro difícil que achava que sabia mais sobre voar do que eu. Ela suspirou. Preciso de mudar este uniforme. Ela desapareceu no seu quarto
enquanto Ethan ajudava o Liam a arrumar os legos. A mãe está bem? Perguntou Liam. Ela está bem, meu caro. Apenas cansada. Podemos fazê-la sentir-se melhor? O que achas que ajudaria? Liam pensou um pouco. Uma pizza? E um filme? Acho que é uma ótima ideia. Quando Ava voltou já com roupas confortáveis, já tinham pedido pizza e posto o seu filme preferido. O que é isto? Perguntou ela. Ideia do Liam, disse Ethan. Pensamos que te faria bem uma noite relaxante. Os olhos dela brilharam. Vocês são os melhores. Comeram pizza no sofá e viram o filme. Liam adormeceu a meio, enrolado entre eles. Ethan levou-o cuidadosamente para o seu quarto, deixando-o na cama. Quando voltou, Ava tinha desligado a televisão. Sentaram-se na luz suave do candeeiro, o apartamento em silêncio. Obrigada, disse ela, por isto, por tudo. Foi ideia do Liam, mas tu fizeste acontecer. Estás sempre a fazer as coisas acontecerem, a melhorar as coisas. Ela virou-se para ele. Ethan, preciso de te dizer uma coisa. Está bem. Estava aterrorizada quando voltaste, aterrorizada que magoasses o Liam, aterrorizada que me magoasses de novo, aterrorizada que partisses quando as coisas ficassem difíceis. Eu sei. Mas não o fizeste. Ficaste. Através de tudo. As partes confusas, as partes aborrecidas, as partes difíceis. Tu simplesmente ficaste. Eu disse-te que ficaria. Eu sei. Mas as palavras são fáceis. São as ações que importam. Ela agarrou-lhe a mão. E as tuas ações mostraram-me quem és agora. Não quem eras. Quem és. O seu coração batia forte. Ava, eu amo-te, disse ela simplesmente. Nunca deixei de o fazer, para ser sincera. Mas agora, confio novamente nisso. Confio novamente em ti. Confio em nós. Eu amo-te também. As palavras saíram roucas de emoção. Amei-te desde aquela primeira noite no restaurante. Amei-te quando me afastei. Amei-te todos os dias, entretanto, e amar-te-ei pelo resto da minha vida, se me deixares. Ela sorriu, com lágrimas nas bochechas. Isso foi muito bom. Tive muito tempo para pensar no que diria. E agora? Agora? Ele levantou a mão, limpando-lhe as lágrimas com ternura. Agora pergunto se te posso beijar. Sim. Ele aproximou-se lentamente, dando-lhe tempo para mudar de ideias. Mas ela não o fez. Encontrou-o a meio do caminho. O beijo foi suave e doce, e pareceu voltar a casa, como 6 anos de procura, e finalmente encontrar o que tinha perdido. Quando se afastaram, ambos sorriam. Uau, ela sussurrou. Sim, provavelmente devíamos falar sobre o que isto significa. Para nós, para o Liam, devíamos. Mas talvez não hoje à noite. Hoje à noite ficamos só aqui sentados? Hoje à noite ficamos só aqui sentados. E assim fizeram. Sentaram-se no velho sofá do seu pequeno apartamento, com a cabeça dela no seu ombro, o braço dele à volta dela, e observaram as luzes da cidade pela janela. Não era perfeito. Ainda tinham coisas para resolver, logísticas e expectativas, e como unir as suas vidas corretamente. Mas por agora, isto era suficiente. Mais do que suficiente. Isto era tudo. 3 meses depois, num sábado quente de primavera, tiveram uma pequena celebração no parque. Não um casamento, apenas um convívio. Amigos, alguns colegas de trabalho, os amigos do Liam da escola e os seus pais. O capitão Ruiz e a sua mulher vieram, trazendo os filhos. Algumas pessoas da associação sem fins lucrativos do Ethan compareceram. Até o Marcos, o seu antigo assistente, veio de propósito de outra cidade. O que é que estamos exatamente a celebrar? Perguntou Marcos. A vida, disse Ethan. Segundas oportunidades à família. Mesas estavam postas com comida. Crianças corriam a jogar ao apanhada. Alguém tinha trazido uma coluna e a música tocava suavemente. Liam estava no seu elemento, a mostrar o seu último avião de modelismo a quem quisesse ver. Ava estava com Ethan a observar o seu filho. Feliz? Perguntou ele. Incrivelmente. Eu também. Ela encostou-se a ele. O teu pai nunca te procurou? Não. E está tudo bem. Tenho a família de que preciso aqui mesmo. Arrependes-te de teres desistido da empresa, do dinheiro? Nem por um segundo. Tenho o suficiente. E o que estou a fazer agora importa mais. Ele olhou para ela. Além disso, tive o melhor negócio de todos. Qual? Recuperei-te. Recuperei o meu filho. Recuperei uma vida que realmente quero viver. Ela sorriu.
Um negócio bastante bom. O melhor que já fiz. Liam correu para eles, puxando as mãos de ambos. Venham brincar. Os filhos do Capitão Ruiz querem jogar ao avião apanhada e precisamos de mais gente. Deixaram-se arrastar para o jogo, correndo como crianças. A rir, a viver. Mais tarde, quando o sol começou a pôr-se e a festa chegava ao fim, Ethan encontrou-se de pé com Ava e Liam, observando o céu tingir-se de laranja e rosa. Sabem o que eu acho? Disse Liam. O que, meu caro? Perguntou Ethan. Acho que somos a melhor família de sempre. Ava apertou a mão de Ethan. Acho que podes ter razão. Ethan olhou para o seu filho, de olhos brilhantes, confiante e amado. Olhou para Ava, forte e bonita, e, finalmente, a confiar-lhe novamente o seu coração. Olhou para a vida que tinham construído juntos a partir de pedaços partidos e segundas oportunidades. Sim, disse ele suavemente. Acho que somos. Por cima deles, um avião passou, deixando um rasto branco no céu rosa. Liam observou-o, com os olhos cheios de sonhos. Um dia, disse ele, vou pilotar um avião assim e vocês vão ter tanto orgulho. Já temos orgulho, disse Ava. Muito orgulho, ecoou Ethan. E ele falava a sério. Ali, na luz que esmorecia, de mãos dadas com as duas pessoas que mais importavam, Ethan compreendeu o que andara a procurar durante todos aqueles anos. Não sucesso ou estatuto ou a aprovação do pai. Apenas isto. Apenas amor. Apenas família. Apenas casa. Há amores que não colidem. Apenas esperam por céus limpos. E após 6 anos de tempestade, os céus nunca tinham estado tão claros. Fim.